bastante. Tô na Bandeirantes, estou bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol. Tô na minha Bandeirantes, estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia. Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Jornada Bandeirantes. Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. É decisão, e decisão é aqui na Bandeirantes. Novo Horizontino e Ponte Preta estão na final do Troféu do Interior. A bola vai rolar às 19h15 e o melhor futebol está aqui na Bandeirantes. Aqui o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. E a partir de agora, vamos esparramando nosso som pelos quatro cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor. Aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Falamos para Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo as peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Futebol é com a Bandeirantes e a partir de agora as vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Começamos com as informações da Ponte Preta. Repórter Bandeirantes Antônio Lupe. Oi, Lupe, é com você. Oi, Batista, boa noite. Grande abraço para você e para todo mundo que acompanha a Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta que vai em busca do seu 5º título do Troféu do Interior. A Macaca já levantou o caneco em 2009, 2013 e 2015 e também em 2018. O
título do Troféu do Interior também garante a Macaca na Copa do Brasil 2022. O técnico Fábio Moreno não poderá contar com o Niltinho. A atleta ainda se recupera com um edema na coxa e por isso foi vetado para a partida. A escalação é a mesma que entrou em campo contra o Red Bull Bragantino na última rodada do Troféu do Interior. Destaque da Ponte para Moisés, o atacante que busca artilharia. Já são 6 gols anotados na temporada 2021. Informações do aniversário, falando do Novo Horizontino, diz aí, Lupi. O Novo Horizontino que busca o seu primeiro título do Troféu do Interior e também busca garantir pelo segundo ano uma vaga na Copa do Brasil. A equipe de Novo Horizonte não conseguiu a classificação por conta do regulamento do Campeonato Paulista. A equipe de Novo Horizonte está invicta jogando em casa. Foram 7 jogos, 5 vitórias e 2 empates. Destaque para os 3 jogadores de ataque, Danielzinho, Gênison e Cléo Silva, que marcaram 10 gols. 45% dos gols do Novo Horizontino saíram dos pés do trio de ataque do Tigre. E os 3 estão confirmados na equipe titular para o duelo contra a Macaca. Opinião em dose dupla aqui na Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão, bruto, galopante, indomável. Alô, Tigrão, abraço, boa noite. Um abraço, Batista. Alô a você, um abraço também aos amigos da Bandeirantes. Decisão é sempre decisão. Não é o título paulista, mas é o título do interior. Vale dinheiro, vale vaga na Copa do Brasil. A Ponte entra pelo ranking, provavelmente, mesmo que não vença. O Novo Horizontino não entra pelo ranking de jeito nenhum, ou é quase impossível, né? De repente, sendo campeão da Série C, precisaríamos avaliar isso. É muito confuso esse ranking, mas a Ponte praticamente se garante, independentemente do Troféu do Interior. É só, claro, uma segurança a mais. O Novo Horizontino precisa mais do que a Ponte deste canal para a Copa do Brasil, deste caminho via Troféu do Interior. Isso pode motivar mais o Novo Horizontino do que a Ponte? Acho que não. Para mim, o pulo do gato é não tomar gol de saída e continuar durante o maior tempo possível jogando ela, Ponte, no contra-ataque contra o futebol propositivo do Novo Horizontino. E quanto ao time da Ponte, já escalado, acho teimoso, ou vou ser bonzinho, conservador ao extremo, o Fabinho Moreno, que poderia começar a partida com o Bruno Michel no lugar de um jogador que vem aí lutando ainda com a questão física, não é? Lutando ainda para tentar entrar em forma, que é o Renatinho, poderia ser uma arma importante para o segundo tempo, e poderia começar com o João Veras, que entrou muitíssimo bem contra o Bragantino no lugar do Paulo Sérgio, além de escalar na lateral esquerda um especialista que tem muita bola e que está no banco, que é exatamente o menino Jean Carlos. Então, tomara que dê certo. Boa sorte para a Ponte, mas o treinador não facilita, ele complica, ele é extremamente conservador. E pela bola que entraram jogando o Bruno Michel e o João Veras, eles mereciam, estou falando do último jogo lá em Bragança, eles mereciam, para qualquer um que tenha um mínimo de bom senso e senso de justiça, iniciar essa partida diante do Novo Horizontino, CBE. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço, boa noite. Boa noite, Batista. Um grande abraço pro ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes, pra torcida da Ponte, que tá ansiosa pelo jogo. É uma partida final, e final você tem que jogar com um comportamento diferente. Tem que ser intenso, tem que ser atencioso. Qualquer piscar de olhos pode significar derrota, consequentemente, o título ir embora. A Ponte precisa de muita concentração e, repito, independente da parte tática, das escolhas e tudo que foi colocado ao longo da semana, eu acho que o torcedor também acha,
essa escalação, aquela, que é muito importante e faria a diferença, mas o treinador pensa diferente. Não adianta, ele está apostando num suposto entrosamento, que eu sinceramente não assisti ao longo do Campeonato Paulista, mas é o critério dele. Mas acima de tudo, eu acredito que se a Ponte for intensa, transpirar, correr e batalhar, ela equilibra as coisas na parte técnica, que a gente sabe que esse time oscila. Tem jogo que joga bem, tem jogo que joga mal. Só que o jogo de hoje é final de campeonato. Você não pode jogar mal. Necessariamente você tem que apresentar algo diferente para merecer efetivamente o título. É nisso que eu estou acreditando, Batistão. Num time muito intenso, com muita garra e minimamente organizado. O Fabinho tem o segredo de jogo equilibrado. Ele normalmente, quando tem à sua frente um jogo equilibrado e de decisão, ele toma boas decisões. É isso que eu espero que ele leve para a partida. Não tem favorito, é jogo equilibrado. E quem definitivamente correr mais, estiver mais concentrado, leva o título do interior, Batista. Estádio Jorge Ismael de Biasi, bola rolando daqui a pouco, 19h15. Ponte Preta vai enfrentar o Novo Horizontino. Esse Novo Horizontino foi fundado no dia 1º de março de 2010. Não tem nada a ver com aquele antigo Novo Horizontino que foi extinto. Mas o seu distintivo também lembra o antigo clube, chegou a ser vice-campeão paulista, o antigo Novo Horizontino em 1990. Aquela decisão caipira contra o Bragantino do Luxemburgo. O Bragantino foi campeão e o Novo Horizontino do Nelsinho Batista ficou com o vice-campeonato. E aquele antigo Novo Horizontino também foi campeão brasileiro da Série C. 1994, o ano da conquista do título. Esse Novo Horizontino, adversário da Ponte hoje, iniciou a trajetória na 4ª divisão, veio subindo. Na Série A3 garantiu o acesso com uma rodada de antecedência e chegou na final contra o Independente de Limeira. Venceu os 2 jogos da decisão, 4-0 em Limeira e 1-0 lá em Novo Horizonte, sagrando-se campeão do Paulista da Série A3. Na Série A2, foi em 2015. O time fez uma campanha bastante regular, se manteve próximo ao grupo dos 4 primeiros colocados, na maior parte da competição. Nas rodadas finais, o Tigre de Novo Horizonte cresceu, teve um desempenho melhor, e aí com a derrota do São Caetano para a Ferroviária, o Novo Horizontino garantiu acesso inédito para a 1ª divisão do Paulistão com uma rodada de antecedência. E este é o Novo Horizontino, adversário da Macaca. Bola rolando daqui a pouco, partida marcada para 7h15. E agora o destaque do Guarani, Marcos Luiz, o Cobrão, diz aí Marquinhos. Oi Batista, grande abraço, boa noite pro amigo da Jornada Esportiva Bandeirantes. Guarani segue sem treinador. E o anúncio poderá acontecer amanhã sobre a chegada do novo técnico. 2 são as opções que o Guarani está trabalhando: Jorginho e Léo Condé, que hoje está aí na decisão do torneio do interior. Em relação a reforços, Diogo Matheus da Ferroviária está chegando. E pode ser que o Guarani também contrate mais 3 jogadores que atuaram pelo Campeonato Paulista pela equipe de Araraquara. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Batistão? Valeu, Marquinhos, muito obrigado. Temperatura em Novo Horizonte, 24 graus. Se não tá frio, né? 24 graus não tá frio, mas também não está calor. Eu diria que é uma temperatura muito boa para a prática do futebol. E na sequência, vem aí, plantão informativo e âncora da Bandeirantes Futebol no Brasil e no mundo. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, meu grande amigo Batista, para você um grande abraço a todos da equipe, aquele que nos acompanha, em especial aos amigos da Bandeirantes, pelo radinho AM 1270 lá de Ribeirão Preto. Atenção, Ribeirão Preto já vai entrar na Voz do Brasil, hein? Já está entrando na Voz do Brasil. Muito obrigado ao pessoal de Ribeirão Preto. Nós vamos seguir aqui até 22 horas. Aí vai depender dos pênaltis, né? Se tiver muito pênalti, eu não sei. Mas até as 22 horas estamos aqui no AM e depois vamos com a Voz do Brasil. Mas na internet
a transmissão aí de Palmeiras e São Paulo, a primeira decisiva do Paulistão. Depois, no segundo... A voz do Brasil. Bom, o Lupe já disse aí, você também, esse troféu do interior começou em 2007. A Ponte ganhou 2009, ganhou 2013, ganhou 2015 e ganhou 2018, 4 vezes. A Ponte foi vice em 2011, perdeu pro Oeste, e 2019 a Ponte perdeu pro Red Bull. Foi o último dia que foi Red Bull. Foi 0-0, majestoso, partida única. Iriam ser 2 jogos, mas aí fizeram um acordo, vamos fazer um jogo só. Foi feito um jogo só. E aí o Red Bull ganhou nos pênaltis em 2019 o troféu do interior. Aí que o Red Bull mudou para Bragança de vez e passou a ser Red Bull Bragantino. Bom, meus amigos, o nosso WhatsApp é o 97102-1493, 97102-1493. Você, por favor, mande a sua mensagem rapidinho, assim, o nome, a cidade, ou se for daqui de Campinas, com o seu nome e o seu bairro também, viu? Não mandou o nome aqui, o final 0100, mas isso aqui, o Brigatti teve 53% de aproveitamento, o Marcelo Oliveira teve 38% e o Fábio Moreno tem 60% de aproveitamento. Mudar de técnico pra quê? Só gasta dinheiro e entra no clube das multas. E o Marcel do Canadá. Alô, Marcel, muito obrigado. Ajoelhado no milho, lá no Canadá. E é país de primeiro mundo, hein? Mas sofre com a macaca também. Meus amigos, trabalhos técnicos de Joelso Cardoso, de Alexandre Almeida, Gil Kleber, Gilberto Sufi, Sérgio Ricardo. No ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo! Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora
Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui. No comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. E a bola vai rolar dentro de instantes. Partida marcada para 19h15 em Novo Horizonte. Novo Horizontino e Ponte Preta. Decisão do Troféu do Interior. A Macaca já ganhou 4 vezes nesta formatação que começou em 2007. Guaratinguetá foi o primeiro campeão. Lá para trás teve outro tipo de troféu do interior, teve o troféu da Gazeta Esportiva, mas nesse formato, 2007, de lá para cá, a Ponte ganhou 4 vezes e hoje, portanto, luta pelo 5º campeonato do troféu do interior. E atenção, torcedor, times escalados e definidos. Escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. E na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você à tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. A Ponte Preta já está pronta e escalada para a decisão do Troféu do Interior, com camisa de número 1 no gol, Igor Vinhas. Na direita com a 22, Apodi. Na zaga 3, Luizão e 4, Juan Renato. Na lateral esquerda com a camisa de número 2, Felipe Albuquerque. No meio-campo, 5, Dauan. 8, Vini Locatelli. E com a 10, Camilo. No ataque, 29, Renatinho. 9, Paulo Sérgio. E 21, Moisés. Repetindo a escalação da Macaca. 1, Igor Vinhas. 22, Apodi. 3, Luizão. 4, Juan Renato. 2, Felipe Albuquerque. 5, Dauan. 8, Locatelli. 10, Camilo. 29, Renatinho. 9, Paulo Sérgio. 21, Moisés. No banco, à disposição de Fábio Moreno. 12, Luan. 11, Pedrinho. 13, Thiago Lopes. 15, Marco Júnior. 18, Leonaldi. 20, Renan Mota. 23, Anderson. 26, Jean Carlos. 39, Igor Maduro. 45, João Veras. 90, Bruno Michel. E com a 98, Dali. Entra em campo veloz, imponente, concentrado na força da glória. O Grêmio Novo Horizontino também já está pronto e escalado pelo técnico Léo Condé. Com camisa de número 12, no gol, Giovani. Na direita com a 2, Felipe Rodrigues. Na zaga, 3, Edson Silva. E 4, Bruno Aguiar. Na lateral esquerda com a meia dúzia, Paulinho. No meio campo, 5, Barba. 8, Léo Baiano. E 10, Murilo Rangel. No ataque, 7, Cléo Silva. 9, Gênison. E 11, Danielzinho. Repetindo a escalação do Tigre de Novo Horizonte. 12, Giovani, 2, Felipe Rodrigues, 3, Edson Silva, 4, Bruno Aguiar, meia dúzia, Paulinho, 5, Barba, 8, Léo Baiano, 10, Murilo Rangel, 7, Cléo Silva, 9, Gênison, 11, Danielzinho. No banco, à disposição de Léo Condé, 1, Rodrigo Viana, 13, Robson, 14, Adriano, 15, Adilson Goiano, 16, Heverson, 17, Douglas Baggio, 18, Rômulo, 19, Guilherme Queiroz, 20, Pereira, 21, Rony, 22, Ricardo Luz e 24, Vinícius Almeida. Arbitragem do jogo. Apita o jogo entre Novo Horizontino e Ponte Preta, Douglas Marques das Flores. Douglas Marques das Flores será o dono do apito. O assistente de número 1, Miguel Catânio Ribeiro da Costa. E o assistente 2, Alex Ang Ribeiro. No VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja.
Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Amigos da Bandeirantes, a própria escalação desse ataque da Ponte, formado por Camilo, Moisés, Paulo Sérgio e Renatinho, sugere um time reativo. Um time que não vai marcar pressão lá em cima na saída de bola. É uma pena. CH. Se tivesse... Pois não. Léo Condé, técnico do Novo Horizontino, fala da decisão contra a Ponte Preta e a expectativa do jogo para o Tigre de Novo Horizonte. A presença da torcida, né, que ia dar um charme a mais para o jogo, né? E vale vaga na Copa do Brasil também. Então tem tudo para ser um grande jogo, tentar repetir o que a gente fez na maior parte da competição, uma equipe organizada, uma equipe que busca o gol, tem talvez o segundo, terceiro melhor ataque do Campeonato Paulista todo. E é claro, respeitando a equipe da Ponte, mas nós vamos procurar o resultado positivo durante toda a partida. Esse é o técnico Léo Condé, que fala mais um pouquinho. No jogo. Falou bem curto, mas ele já explicou bastante. Daqui a pouco o Fábio Moreno, CH. Então eu não espero um time marcando saída de bola, não. Eu espero uma Ponte um pouco mais atrás, tentando jogar na sua característica, que é o contra-ataque. Eu espero que o Novo Horizontino tome a iniciativa do jogo. É o que a Ponte está esperando, para tentar jogar no contra-ataque. É o que se encaixa melhor para a partida. As principais partidas da Ponte foram jogando no contra-ataque. Vamos ver se isso efetivamente acontece. Tem uma contestação essa ou aquela, apesar do Paulo Sérgio, apesar do Felipe na lateral esquerda, eu tenho que acreditar que o time vai ter garra, disposição e leve o jogo com bastante atenção, porque é final de campeonato. CH? Se numa final, se não for na final, o time vai jogar quando? Não é? Então eu espero que o time tenha um comportamento de um time concentrado para disputar uma final de campeonato. Realmente a gente teve partidas duras, né? Muito difíceis contra grandes adversários. Com muita dificuldade a gente conseguiu ir se classificando nos pênaltis. E hoje a gente usa isso a nosso favor como motivação, como mostrando a força do nosso grupo para a gente conseguir esse título aí que vai ser importante para nós. Esse é o técnico Fábio Moreno. Carlos Henrique é o bate pesado. E você, Valdemir Gomes, o que você espera, o que você está esperando, aguardando de Ponte, Novo Horizontino e Ponte, Tigrão? Muito obrigado, CH. Na minha avaliação é mais ou menos por aí, sim. Eu acredito que o Novo Horizontino comece intenso, pressionando a Ponte. Por isso que eu venho batendo nessa tecla aí desde ontem, hoje, no Os Donos da Bola da TV Bandeirantes. E claro, nem poderia mudar de opinião agora. Que é muito importante a Ponte não tomar um gol muito cedo no jogo. Porque se a estratégia é contra-golpear, é aguardar um pouquinho o Novo Horizontino, marcar com energia e sair em velocidade. Se a Ponte tomar o gol, aí claro que o Léo Condé recolhe um pouco e não dá esse expediente para a Ponte. Aliás, a Ponte terá que se atirar para cima do Novo Horizontino se estiver em desvantagem, e aí ela inverte o expediente do jogo, as estratégias, e acaba dando ela o contra-ataque para o Novo Horizontino. Então não tomar o gol muito cedo é fundamental. Se não fizer, não é de todo ruim. E à medida que as energias vão se exaurindo, à medida que os clubes vão perdendo, os times vão perdendo um pouquinho a condição física e vão ficando desgastados, a pressão do Novo Horizontino naturalmente diminui. Isso é teoria. Na prática, de repente, a gente pode ter um jogo completamente diferente. E eu insisto, no meu ponto de vista, de que eu iniciaria com o Bruno Michel no lugar do Renatinho e começaria com o João Veras no lugar do Paulo Sérgio. Infelizmente, não opta por isso o Fábio Moreno e a gente torce para que ele e seus comandados sejam felizes. Tá tudo pronto em Novo Horizonte, a bola vai rolar na decisão e decisão é aqui na Bandeirantes. E quando a bola rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Muito obrigado, Valdemir Gomes e Carlos Henrique. O bate pesado traçaram as possibilidades de Novo Horizontino e Ponte Preta. Tudo pronto. Saída de bola pertence ao time da Ponte Preta. Macaca toda de branco para enfrentar o Novo Horizontino. E atenção, torcedor. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. Este é o meu jeito de contar a história do jogo. Apita o árbitro. A bola está
Novo Horizonte. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, 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 vai Macaca. Macaca atrás do título do troféu do interior. Sai jogando o time da Macaca. Vem Luizão no campo de defesa. Ele ajeita na perna direita. Puxa para fazer passe. Recuando lá pelo setor direito. Vem para dar o embate de perna direita. Lança, vem, afasta, tira lá atrás. Paulinho. Lançamento, Luizão tira. A bola sobra pela meia direita. Vem Renatinho entregando. Vem por dentro para Camilo. Erra o passe. Chega, tira lá atrás. Afasta a defensiva do Novo Horizontino. E vem pro jogo. Cima da Cléo Silva, esse é o cara a ser marcado, tem muita velocidade. Agora ele não arrancou, preferiu toque recuado. O time do Novo Horizontino domina dentro do círculo central. Comecinho da partida em Novo Horizonte, 24 graus a temperatura. Paulinho domina, recua, chama lá atrás. Edson Silva sai, recebe, ajeita na perna direita, entregando para Bruno Aguiar. Ele recolhe, domina, para, raciocina, devolve a bola no campo de defesa. Ele já estava no campo de defesa, mas colocou a bola pela esquerda para Edson Silva, para Paulinho, rolando rasteirinho, entregando para Danielzinho. Ele volta na zaga no campo de defesa. Edson Silva solta o jogo pela direita, vem Felipe Rodrigues, domina, entregando para Léo Baiano, volta a bola na zaga lá atrás, vem dominando, ajeitando, sai jogando lá atrás o time do Novo Horizontino. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Bruno Aguiar domina, tenta o lançamento na frente. Genison, ele partiu lá pelo setor direito, rolando para Felipe Rodrigues, tentou voltar para Genison, chega, tira Felipe Albuquerque, arremesso lateral para o Novo Horizontino. Vem para a bola pela direita, vai tomando posição Felipe Rodrigues, autorizado, recua pela direita, vem no campo de ataque Bruno Aguiar, rolando curtinho, entregando para Barba, volta a bola para o campo de defesa para Edson Silva. Ele ajeita na perna esquerda, vem para fazer o passe, entrega na lateral, é pela esquerda para Danielzinho, vai subindo ao ataque, rola a bola, vem por dentro, levou na perna direita, chega a marcação de Renatinho, ele escapa, domina, levou para dentro do círculo central e solta a bola na lateral pela esquerda para Paulinho, recebeu o pé direito, levantou para Genison, levou no peito, invadiu, vai fazer pé canhoto, bateu cruzado, Felipe Rodrigues, pé direito, bateu, é gol! Gol! Do Novo Horizontino! Na marca de 3 minutos passados, primeiro tempo, Danielzinho levantou no peito de Genison, ele dominou, entrou na área, todos esperavam que ele fosse bater pro gol, mas é o homem da assistência, ele fez o lançamento no lado oposto, e aí veio fechando na diagonal, Felipe Rodrigues enfiou o pé, bateu firme de perna direita, cruzado, e mandou a bola no fundo do gol da Macaca. É a maldição de tomar gols nos primeiros minutos, outra vez atacando o time pontepretano. Há 3 minutos, toma o gol a Macaca e terá que correr atrás do resultado o jogo inteiro. Coisa que se repetiu em 4 ou 5 oportunidades desse campeonato paulista. Novo Horizontino na frente, Felipe Rodrigues, o Diadema. Novo Horizontino 1, Ponte Preta 0. E o detalhe no gol é seu, Antônio Lupe. É o 5º jogo que a Ponte Preta sofre gol antes da metade do primeiro tempo. Novo Horizontino veio pro ataque pelo lado esquerdo. O lançamento do camisa de número meia dúzia pro Paulinho, pro Genison, que dominou no peito e
tirou a marcação do Luizão. Finalizou errado, mas o Felipe Rodrigues do lado direito aproveitou o rebote e mandou a bola para o fundo da rede. Felipe Rodrigues marca o segundo gol dele no Campeonato Paulista. O primeiro no jogo. Tá no placar do Jorge Ismael de Biasi. Novo Horizontino 1, Ponte Preta 0. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5:30, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Troféu do Interior em Novo Horizonte. Felipe Rodrigues marcou o único gol do jogo. Novo Horizontino 1, Ponte Preta 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Olha, meu amigo Batista, atenção, André Luiz, o repórter feliz conosco também. A André de Jacareí, esse é outro André de Jacareí. Manda um abraço pro papai Batatinha lá no Perseu. Obrigado, viu? Um abraço, seu Batatinha, pai do André lá de Jacareí. O Marcelo da Vila Teixeira, o Cleiton, Eurico do Castelo. Alô, Itamar, da velha guarda Ponte Pretana, torcida jovem Jardim Olina e o Carlos Matozinho de Itatiba. Falta para a intermediária, para a Ponte Preta bater. Falta na intermediária adversária. A Ponte adianta suas fileiras. 6 minutos e meio, 1-0 para o Novo Horizontino. Camilo vem para a batida. Autorizado. Camilo, pé direito na entrada da área. Chega para tirar lá atrás a defensiva. Subiu lá atrás, tira Genison. Ajudando ele, fez a bola, caiu com Cléo Silva. Ele é veloz, imprimiu velocidade, se manda lá pela ponta. Levantou, bola cruzada para Danielzinho, Apodi vem com ele, a bola subiu, caiu Genison, dividiu a bola com Danielzinho, dominou lá atrás, vem pela meia esquerda, Barba trabalha na peta direita para fazer o passe centralizado. O time do Novo Horizontino vai com tudo, vai para cima, não desistiu de atacar e recua a bola lá para trás no campo de defesa para Edson Silva. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. A Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço em Campinas. Loja aberta das 8 da manhã até as 18 horas. Cirúrgica Popular. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o pior dos mundos. A Ponte novamente demencial no começo do jogo. Toma o gol no comecinho da partida em Tigrão. Em guerra avisada morre quem quer. A gente vem falando isso aí insistentemente até cansar o ouvinte. Toma o gol a 3 minutos, agora vai ser Danielzinho para Murilo Rangel, entrou na área, vai pro fundo, pé canhoto, cruzou na área, subiu, Juan Renato tira, mandou para fora pela linha de fundo, é escanteio pro Novo Horizontino bater. E uma bola bem enfiada do Danielzinho pro Murilo Rangel, que foi até a linha de fundo. Fez o cruzamento buscando o Cléo Silva, que é pequenininho. Juan Renato meteu pela linha de fundo. É o primeiro escanteio do jogo para o Novo Horizontino. Danielzinho na bola. Escanteio para o Novo Horizontino. Ponte Preta preocupada, acerta suas linhas lá atrás, autorizado. Danielzinho cobrou na jogada ensaiada, rolou para trás para Paulinho. Este cruza, levantou na área, vem Juan Renato. Afasta Cléo Silva, pegou o rebote pela direita e vem trazendo, andando para trás. Recua lá atrás para Barba. Pois não, Tigrão, completando o seu raciocínio. Então mudou tudo, a Ponte é obrigada. Olha o Novo Horizontino. Novo Horizontino, Giovani lançou lá na frente, passe de goleiro. Danielzinho ia penetrando na velocidade. Juan Renato chegou, tirou, afastou, jogou para fora pela linha lateral. É muito abrasivo o time do Novo Horizontino. Tá com dificuldade para falar o Tigrão, porque a toda hora o time do Novo Horizontino está fustigando. Vem para a bola para cobrança de arremesso lateral, 1-0. Quer mais, tá guloso o time do Novo Horizontino. Paulinho, autorizado, cobrou para Danielzinho, ele domina. Vem Renatinho, já recupera a posse de bola, mas sai jogando errado. E agora sim, Tigrão, diz aí, Tigrão. Então, inverteu tudo, que a proposta era jogar no contragolpe. Agora a Ponte é obrigada a tentar sair. O Novo Horizontino já armou 2, ele sim, o contra-ataque. E o gênio moderno, Fábio Moreno, né? Sabendo que o lado forte do Novo Horizontino é o seu lado esquerdo de ataque, né? Agora é obrigado a pedir para o Renatinho, que está roliço, recompor. O que está fazendo o bom treinador Léo Condé?
botando 3 contra 1 em cima do Apodi. E foi por ali que começou a jogada do gol. Luizão tomando um drible de peito do Gênison. E aí o chute, ele errou o chute, ele não quis cruzar. Ele quis chutar, mas saiu para trás, ele estava desequilibrado. E aí o Diadema bateu. A bola vai em cima do Juan Renato. Era só parar a perna na frente, ela batia e voltava. Ele furou. Então, festival de falhas. A Ponte não tem repertório. Pode até acontecer aí uma situação favorável, mas a tendência é de prenúncio de tragédia por ter tomado o gol muito cedo. Domina Paulo Sérgio, vem embora o time da Ponte, levanta a bola cruzada na entrada da grande área, Danielzinho ajudando a defesa, tira a bola, pingou na entrada da grande área, Renatinho não conseguiu dominar, vem Dauan, levou na coxa, pé direito, bateu pra fora. Pela linha de fundo é tiro de meta para o Novo Horizontino bater. Depois de uma bola mal afastada pela defesa do Novo Horizontino, com camisa de número 3, o Edson Silva, a bola sobrou para o Dauan, na entrada da área, dominou na coxa e de perna direita mandou pela linha de fundo. Tiro de meta para o Giovani. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11:30, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Troféu do Interior, no estádio Jorge Ismael de Piaz, em Novo Horizonte. Novo Horizontino 1, Ponte Preta 0. 22 horas, a primeira decisiva, Palmeiras e São Paulo, Paulistão 2021. Alô, Fiapo da velha guarda, torcida jovem. Manda um abraço pro Neizão, Adelmo Foltran, direto da Fazenda 4 Irmãos, em Presidente Prudente. Ô, louco! Alô, Matheus Pim, de Araraquara, Paulo do Village e o Dadá de Barão. Tem mais aqui, ó. Alô, Leandro Degresse, nosso muito obrigado. Rádio Bandeirantes. 971021493 é o nosso WhatsApp. Cobrança de arremesso lateral, Paulinho levantou na área. Olha o Novo Horizontino, dominou Gênison, tentou girar atrás, Barba bateu, a bola explodiu, vai embora. Pela linha de fundo, saiu, é tiro de meta para Macaca bater. O Barba, camisa de número 5, formado na base do Novo Horizontino. A bola pegou por último nele, se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta. Batista. Oi, Tigrão, fala que eu te escuto. Obrigado. O Renatinho, ele tá com uma missão de recompor ali, acompanhar o lateral, que é o capitão do time da equipe do Novo Horizontino, Paulinho. Mas ele não aguenta, então ele volta de patinete, né? Ele volta morto. E aí, com 30 minutos do segundo tempo, o Renatinho não terá mais nenhuma condição física. A gente pediu tanto o Bruno Michel de início. Olha o que está acontecendo. Veja onde joga o Novo Horizontino. Tudo em cima do Apodi pela falta de condição física do Renatinho. Apodi vai para a linha de fundo, bateu cruzado, chega lá atrás, tira. Afasta a bola, vai para fora, para a linha lateral, é arremesso a defensiva do Novo Horizontino, meteu para fora, Apodi tem imprensa, cobra o arremesso lateral para Dauan, ele domina de perna direita, faz o passe recuando, entregando pela meia direita para Luizão, por dentro vem para Juan Renato, na esquerda para Felipe Albuquerque, para Locatelli, passe curto do Locatelli para Felipe Albuquerque, obrigado a recuar, vai começar tudo lá atrás o time da Macaca. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Carlos Henrique, o mais pesado, 14, primeiro tempo, e a Ponte perdendo em CH. A intensidade do time não é uma intensidade, eu estou falando da Ponte, evidentemente, de um time que está disputando o final de campeonato, né? O Novo Horizontino entrou a 100 por hora, a Ponte a 40. Marcação flácida, todos os jogadores do meio campo para trás estão marcando muito distante. Luizão tomou drible de corpo, de peito, Juan Renato chegando atrasado, Apodi, como sempre, tomando, né, apesar da sua velocidade, tendo muito problema na marcação. A Ponte não joga bem, agora está sui generis, está do jeito que o Novo Horizontino gosta, que é
jogar na velocidade do contra-ataque. A Ponte tem que tentar empatar o jogo para tentar voltar na partida, mas o Novo Horizontino manda no jogo. Danielzinho centraliza a jogada para Genison, para Murilo Rangel, ele atrás, chama pela direita na marca de 15 minutos passados do primeiro tempo, 1-0. Paulinho para Danielzinho, ele dominou, chegou a marcação, ele recuou para Barba, para Paulinho, Paulinho para Barba, Barba domina, se mete pela esquerda no campo avançado, erra o passe, Renatinho recompondo, recupera a posse de bola, rolando atrás, Apodi para Luizão, dentro da área, levanta ele perto da direita, bola lá na frente, vem para Camilo. Camilo pela direita para Paulo Sérgio, ele tropeçou nas próprias pernas, Paulinho tira, a bola volta para o campo de defesa, lá atrás vai sair jogando a Podi. E atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 15 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista, troféu do interior, em Novo Horizonte, Novo Horizontino 1, Ponte Preta 0, alô, alô, Edu Pinheiro. Olha, tem coisa que emociona, né? Você vê que coisa, né, Batista? O Marco Franco, meus amigos, ele está internado na casa de saúde com Covid, mas está ouvindo a gente lá, Bandeirantes. Meu amigo, que Deus o ilumine. Estamos torcendo por você, Marco Franco. Manda a notícia sua, meu filho. Você vai sair dessa. Um grande abraço e muito obrigado. Bandeirantes! Bandeirantes, ligado em você. Bola lançada no campo de ataque, reclamou de uma falta. O Genison, o árbitro mandou seguir. Saiu jogando o time da Ponte no campo de defesa. Felipe Albuquerque centraliza, vem pra bola para Juan Renato. Ele rola para Luizão. Lentidão na saída de bola lá do campo de defesa. Lançamento por dentro. Chega, perdeu Dauan. Recupera Genison. Vem pra bola para fazer o passe para Murilo Rangel. Abriu na ponta, olha o Novo Horizontino, Danielzinho encarou no mano a mano, o zagueiro toca atrás pela esquerda para Murilo Rangel, passe errado. Mandou pela linha de fundo e mandou para fora em tiro de meta para a Ponte Preta bater. Faltou comunicação entre o Murilo Rangel e o Danielzinho. O Murilo Rangel deu tapa de primeira, só que o Danielzinho não entendeu a jogada. Bola fácil para a Ponte Preta, tiro de meta para o Igor Vinhas. 17 passados, primeiro tempo, 1-0. Novo Horizontino marcou a 3 da primeira etapa com Felipe Rodrigues. Bola no campo de defesa, lá dentro da grande área, Igor Vinhas. Dominando com os pés, o goleiro Ponte Pretano levanta de perto à direita lá da sua área de confinamento. Meteu no campo de ataque, vem lá atrás, Paulinho afasta, tira a bola com Camilo de primeira. Bateu bonito na bola, mas completamente equivocado. O passe sobrou fácil lá atrás para Paulinho. Ele vem dominando, bate de perna esquerda, dá uma estilingada. Levanta para ninguém do Novo Horizontino. Se apresenta Luizão, domina, recua, chamando Juan Renato com a canhota. Ele volta para Luizão. Centralizado na metade da zaga, lá atrás do campo de defesa. Luizão domina e volta para Juan Renato. Ele sai caminhando lá atrás do campo de defesa. Vem na bola para fazer o passe na perna direita, rolando para Felipe Albuquerque. Rente, arrisca lateral, por dentro vem pela meia. Renatinho fez o passe, escapa Felipe Albuquerque, vai para lateral, volta a bola para Renatinho, ele domina no campo de ataque, volta para Felipe Albuquerque, domina e solta o jogo pela meia direita, avança no campo de ataque, vem Dauan, rolou na entrada da área, recolheu, ajeitou Renatinho, rolou para Locatelli, abriu pela esquerda, vem para a bola, dominou Moisés, invadiu a área, pé canhoto, bateu cruzado, tira! Afasta Bruno Aguiar, a bola vai embora para fora pela linha de fundo em escanteio para Macaca bater. Na tentativa do cruzamento do Moisés pelo lado esquerdo, fez a finta na marcação, mas chutou em cima do jogador do Novo Horizontino. É o primeiro escanteio da Ponte Preta no jogo. Renatinho na bola. Renatinho vem para a bola para fazer a cobrança. 19 minutos, primeiro tempo. 1-0 Novo Horizontino. Autorizado Renatinho, pé canhoto, cruzou na área, subiu lá atrás, afasta, tira defensivo, a bola voltou, Felipe Albuquerque colocou na área, chegou lá atrás, tira, Bruno Aguiar e armou o contra-golpe rápido, Cléo Silva, ele partiu na velocidade, vem pela meia direita, é jogada característica dele, gira, perdeu um pouco de tempo para fazer o passe, mas achou Barba pela esquerda, quase na entrada da área, recolheu Barba, abriu na lateral, partiu Paulinho, parou, fez o break na frente da marcação, recolhe, ajeita, rola a bola atrás, vem pela esquerda,
ainda no campo de ataque com Barba. Passou pelo Renatinho na marcação, tocou centralizando para Genison. Ele partiu para a entrada da área, pé canhoto, cruzou, veio pela direita, dominou, ajeitou. Bateu de perna esquerda em cima da marcação. Bola batida em cima da zaga, tira lá atrás, afasta a bola, volta, Moisés domina, recolhe no campo de defesa, atrasa a jogada, vem chamando lá atrás Felipe Albuquerque. Ele domina, rolando curtinho, entregando para Juan Renato um pouco mais à frente, passa pela meia esquerda, vem Dauan para fazer o passe, rolando da esquerda para a direita, bola no campo de defesa, vem para Apodi, ele domina, olha a colocação dos companheiros lá na frente, todo mundo marcado, é obrigado a recuar, vai começar de novo na zaga com o Juan Renato. A Ponte não tem repertório, é sempre aquela jogada estilingada lá na frente, não sabe, com dificuldade para sair jogando. Juan Renato para Felipe Albuquerque, vem por dentro para fazer o passe pela meia para Camilo, bola aberta lá pela ponta para Moisés, em cima dele a marcação, a bola toca, volta, sobra outra vez com o time da Ponte na esquerda, Juan Renato. E o árbitro marcou a falta, está caído, camisa 8, Locatelli. Tá caído, o árbitro parou, marcou a falta, é falta para Macaca bater, tem pressa para fazer a cobrança. A falta já foi cobrada. Domina pela direita, vem no campo de ataque, arranca Renatinho, pé canhoto, levantou lá do outro lado, a bola comprida vai chegar. Chegou Moisés, dominou, pé direito, levantou, cruzou na área, subiu o zagueiro, tirou a bola, voltou, Camilo se apresentou, a bola na área, vem de costa pro gol, Camilo tentou a bicicleta, vai embora. Pra fora, pela linha de fundo, saiu por cima em tiro de meta para o Novo Horizontino bater. Jogada que começou com o lançamento do Renatinho lá para a ponta esquerda para o Moisés, que fez o cruzamento, o Locatelli tentou o cabeceio, o Apodi também. A bola sobrou para o Camilo, que de bicicleta mandou a bola por cima da meta do Giovani, que vai para a cobrança do tiro de meta. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e bang e muito mais. Diz que entregas 999 47 19 80. E vem a Ponte, lançamento na área, chegou na penetração, chega Bruno Aguiar. Renatinho colocou a bola na área para Paulo Sérgio, ele não chegou, Bruno Aguiar chega, rasga tudo, jogou para fora pela linha de fundo, em escanteio para Macaca bater, não há arremesso lateral. A Podita imprensa, cobra, solta o jogo para Renatinho, olhou para um lado, soltou para o outro, lançou na lateral, vem para Dauan, Dauan domina pela lateral da grande área, recua a bola pela direita para Luizão, ele trabalha por dentro, soltando para Juan Renato, rolando curtinho, entregando pela meia esquerda para Locatelli. Abriu na lateral para Felipe Albuquerque, ele sai da marcação, solta o jogo por dentro, vem pela meia esquerda para Moisés, rolou a bola pelo comando, se manda, vem Camilo, escapou da marcação, abriu para Felipe Albuquerque na lateral, ele trabalha atrás, soltando para Locatelli, ainda mais atrás, agora em cima da risca da metade do campo para Juan Renato, dentro do círculo central para Luizão, virando pela meia direita, vem para Dauan, enfiou o pé canhoto, abriu lá pela ponta canhota, bela bola, vem Camilo, levantou na área, subiu, Paulinho tirou, a bola voltou, Dauan, pé direito, bateu pro gol, pega Giovani, Dauan, pé direito, o chute não saiu forte, mas colocado, Giovani pegou e sem rebote, Lupi. As duas finalizações da Ponte Preta no jogo, as duas com o Dauan, dessa vez de fora da área, pegou forte, tinha a direção do gol, só que o Giovani fez a defesa e garantiu ali que a bola não entrasse no gol da equipe do Tigre de Novo Horizonte. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 24, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista, troféu do interior em Novo Horizonte. Novo Horizontino 1, Ponte Preta 0, e olha a Ponte, domina, vai para a linha de fundo, Apodi, pé canhoto, cruzou na área, tira o zagueiro, a bola voltou, Renatinho, dominou, o árbitro parou, marcou falta. Pegou uma falta do Renatinho, seguindo com o giro do placar em Novo Horizonte, Novo Horizontino 1, Ponte Preta 0. 21 horas em Libertadores, em Assunção, Olímpia Internacional de Porto Alegre. Alô, Eduardo Franco do Centro,
Edilson do Jardim Flamboyant, o Menegildo do São Bernardo, Ernesto Nista, o Marco Franco, Furlan de Vinhedo e Roberto da Boa Vista. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes ligada em você, 25 minutos passados. Primeiro tempo 1-0, gol a 3 minutos do primeiro tempo. Cheguei a dizer, né, poderia a Ponte Preta colocar os jogadores para fazer um aquecimento, mas um mini rachão. Antes do início da partida, 5 jogos, a Ponte tomou gol no começo da partida, é muita coisa. Contra o Ituano 1 minuto, hoje 3. Contra o Red Bull Bragantino, 3. Gênison domina para o time do Novo Horizontino. Para Cléo Silva, virou pé direito, bateu, trava. Bloqueio formado, a bola voltou pela direita. Lançamento de Léo Baiano lá pela ponta direita, passe errado. Vem Felipe Albuquerque. Ele domina no campo de defesa, sai jogando com Locatelli para fazer o passe lateral lá pela esquerda. 1-0. Detalhe. Novo Horizontino está vencendo a partida. Detalhe no ar. Contra o São Caetano, a Ponte sofreu gol aos 17 minutos do primeiro tempo. Contra a Inter de Limeira aos 10, contra o Red Bull aos 3, contra o Ituano com menos de 1 minuto e hoje contra o Novo Horizontino também com 3 minutos de jogo. Os 5 gols que a Ponte sofreu antes da metade do primeiro tempo. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão. E aí, qual é o diagnóstico? A Ponte tomou o gol, mas e aí o comportamento na sequência, hein, Tigrão? O Novo Horizontino recuou para pegar a Ponte no contra-ataque, já poderia nesse expediente ter feito o segundo. Pelo fato do Novo Horizontino estar marcando para trás do meio-campo, a Ponte está trabalhando melhor a bola. E o Renatinho, com qualidade de técnica indiscutível, está fazendo o time correr. Já virou uma muito boa da direita para a esquerda para o Moisés, virou uma outra do meio do campo para o Apodi chegar. Só que é o seguinte, a Ponte não faz com que a bola passe pelo meio campo. E o Locatelli é aquela decepção de sempre. Lento, parece quase que um transatlântico fazendo baliza, né? E perde a bola, já deu 3 passes errados. O Camilo, a meu ver, erroneamente, é quarto atacante. Ele joga lá na frente, meio que abalroando o Moisés pelo lado esquerdo. Então a bola não passa pelo meio campo. A Ponte aparentemente melhorou um pouco, teve 2 chutes a gol, mas a gente percebe uma diferença de organização absurda. O Novo Horizonte povoa o meio-campo, o Novo Horizontino, usa as laterais mais em cima do Apodi, porque o Renatinho não tem ainda força física com 32 anos para recompor. Então, aparentemente, a Ponte deu uma equilibrada, mas na prática há uma diferença de organização muito grande e o Novo Horizontino, com a bola, é muito mais agudo. Só que estrategicamente, não sei se certo ou errado, eu não faria isso, recuou e trouxe a Ponte um pouco para cima dele para tentar matar no contra-ataque. E a Ponte, com os mesmos problemas de sempre, um time divorciado, com hiatos enormes entre defesa, meio-campo e ataque. E daqui a pouco, intervalo inteligente com Edu Pinheiro. Vem a Ponte, Luizão domina, soltando pela meia direita para Renatinho, gira em cima da marcação, rolando para Dauan. Ele trabalha na perna direita, solta o jogo lá na lateral. Felipe Albuquerque abriu na ponta pela esquerda. Moisés dominou pela lateral da grande área, chegou, ajeitou, levantou na área para Locatelli. Subiu lá atrás Bruno Aguiar para afastar a bola com Camilo. Ele fez o levantamento para Locatelli, escorou a bola, voltou Camilo. Pé direito, cruzou na área para Paulo Sérgio, passa por ele, vai embora pela linha de fundo, mas houve um desvio. Edson Silva chegou para tirar, a bola saiu, escanteio para Macaca bater. No cruzamento do Camilo, buscava o Paulo Sérgio, mas o Edson Silva deu um leve desvio na bola e mandou ela pela linha de fundo, segundo escanteio da Ponte Preta no jogo, lado direito. Camilo com a 10 na cobrança. Camilo com a 10 na cobrança, 29 minutos, a hora do empate. Capitão do time Ponte Pretano está autorizado, partiu, cobrou o escanteio, levantou no segundo pau, subiu lá dentro da grande área. Juan Renato não conseguiu acertar, a bola sobra. Vem no contra-golpe, lançamento na bola pela direita de Danielzinho para Cléo Silva. E encarou a marcação de Felipe Albuquerque, centralizou para Gênison, entrada na área, rolou, errou o passe. O Gênison, ao invés de bater, tentou o passe. Errou o passe, depois na sequência, Juan Renato mandou para fora em escanteio. Escanteio para o Novo Horizontino bater. Tive a impressão
impressão que a bola acabou sendo afastada pela linha lateral, Batista. Acredito que não chegou a sair pela linha de fundo. O detalhe fica por conta do pique do Renatinho, que tentou ajudar na marcação. É lateral para a equipe do Novo Horizontino. Lateral para o Novo Horizontino bater, vem Paulinho. 30 minutos, primeiro tempo, placar de 1-0 para o Novo Horizontino. Autorizado, levantou a bola na área. Chega lá atrás para tirar, afasta Lucatelli, a bola voltou, domina pela esquerda, Edson Silva. Meteu o pé canhoto, o zagueiro levantou lá do outro lado e para fora pela linha de fundo em tiro de meta. No campo de defesa para a Macaca. Pois não, diz aí, Tigrão, fala que eu te escuto. É melhor a ponte não ter mais escanteio a favor, hein? Porque não acontece nada, ninguém cabeceia, ninguém se posiciona bem. E o Novo Horizontino, em 2 escanteios a favor da ponte, estava todo mundo lá na frente da ponte. Ele só não fez o segundo gol por falta de perícia, como nesse último lance aí, onde o Gênison deveria ter finalizado e tocou, né? Então o que a gente vê é isso, escanteio a favor está sendo o grande inimigo da ponte. Por quê? Os caras descem, não tem força para voltar e o Novo Horizontino é mais veloz. 2 vezes. Já poderia, em escanteio a favor da ponte, ter feito o segundo gol. Ou bate com perigo e posiciona bem, ou é melhor ficar tocando, então, nem jogar bola para a área. Domina Lucatelli soltando para Paulo Sérgio. Ele tentou perfurar a defesa do Novo Horizontino. Foi atacado por trás. O árbitro viu, marcou falta. É para Macaca bater Antônio Lupi. Marcação dupla em cima do Paulo Sérgio. E quem fez a falta foi o Felipe Rodrigues, autor do gol do Novo Horizontino. O Paulo Sérgio quis bater rapidinho. Só que o Camilo chegou e falou: calma, calma que eu vou jogar essa bola para a área ou vou mandar direto. Camisa 10, Camilo na cobrança. Camilo vem para a cobrança de falta na marca de 31 minutos do segundo tempo. 1-0 para o Novo Horizontino. Bola parada. 70% dos gols em média saem de bola parada. Vem para a bola para fazer a cobrança Camilo. Ele aguarda a orientação, o árbitro está orientando a formação da barreira. Jogadores andam um pouco, é sempre aquela dificuldade imensa para colocar a barreira na posição correta. Camilo, autorizado. O meu coração está pedindo gol. Camilo, pé direito, bateu em cima da barreira. A bola explodiu, reboteada, sobrou pela direita. Vem Juan Renato, enfiou o pé canhoto, lançou no fundo do campo para Podi. Dominou, pé direito, levantou na área, vem de primeira, pé direito, bateu, Moisés mandou para fora. Ele pegou de primeira, mas pegou muito embaixo. A bola subiu, saiu, foi embora. É tiro de meta para o Novo Horizontino, Lupi. Depois de um lançamento do Juan Renato para o Apodi na ponta direita, ele fez o cruzamento do jeito que veio. O Moisés mandou a bola longe do gol, quase em Catanduva, onde a Ponte Preta ficou concentrada para o duelo contra o Novo Horizontino. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 33, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Camilo ganha uma posse de bola, solta o jogo, vem pra bola, domina, arranca no campo de ataque, vem Moisés, tentou girar em cima da marcação com dificuldade, mas conseguiu controlar a bola e depois entregou de graça. E o árbitro ainda parou, marcou uma falta no Cléo Silva. E o Barba desabou, está caído. Placar do jogo, troféu do interior. Marcou a 3 deste primeiro tempo, Novo Horizontino. Novo Horizontino 1, Ponte Preta 0. 21h30, Sul-Americana, Corinthians e Huancayo do Peru. Corinthians tá fora, hein? Olha, Tião da Loteria, o Tony de Hortolândia, Francisco de Caruaru, Pernambuco. Francisco se recuperando de Covid. O Daniel do 4422, o Ayrton, Rogério Gomes e o Thiago de Monte Sião. Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado, 34. Quando a Ponte tomou um gol a 3 minutos, né? Horizonte nebuloso pela frente, né? Só para fazer aqui um trocadilho com o Novo Horizonte, a cidade onde a Ponte está jogando neste momento. E olha o Novo Horizonte, Gênison virou atrás para Danielzinho, ele bateu, a bola explodiu, voltou. Daqui a pouco o CH vai falar, vem Paulinho, dominou para o Novo Horizontino, rolou pela esquerda, no campo de ataque para Murilo Rangel, ele se enrolou todo e perdeu a bola.
E aí, CH, toma um gol a 3 minutos, horizonte nebuloso. Mas e agora, o que você tem a dizer? A Ponte é um motor bicombustível que é abastecido no frio com álcool. Não é? Agora parece que pegou no breu, mas o segredo do jogo é o seguinte, na minha modesta opinião. Se a Ponte perder a paciência, ela vai tomar já o contra-ataque, o segundo gol. Ela não pode errar passe. Ela não pode ter os erros infantis que ela cometeu nos últimos 10 minutos. Ela vai tomar o contra-ataque e vai tomar o segundo gol. Aí complica a situação de uma vez. É muito difícil numa final de campeonato você manter o equilíbrio. Não tem espaço aqui, você vira para o outro lado, passa pelo meio. Tem que ter equilíbrio e calma, mesmo que seja na bola parada. Se a Ponte empatar o jogo, ela volta para a partida. Agora, desse jeito, o Novo Horizontino, apesar da boa posse de bola da Ponte nesse momento e um aparente controle da partida, o Novo Horizontino é muito perigoso no contra-ataque. Paulo Sérgio vem pela meia esquerda, não conseguiu dominar, tira lá atrás Bruno Maguiar, a bola volta em cima da risca da metade do campo para Luizão dominar, para Locatelli, esticou na área para Podi, apanhou da bola. Ele foi pegar de primeira para fazer o cruzamento para a entrada da pequena área. Furou, a bola passou, foi embora pela linha de fundo em tiro de meta para o time de Novo Horizonte. Infelicidade do Apodi, porque o lançamento do Locatelli foi muito bom. Só que o Apodi não conseguiu fazer o domínio, a bola quicou e passou embaixo da chuteira do Apodi. Tiro de meta para o Giovani. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas, chame pelo WhatsApp 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. Placar de 1-0, o time do Novo Horizontino está vencendo o jogo. Camilo dá um toque na bola para fazer o passe lá pelo lado esquerdo. Vem Moisés, recolheu, dominou, desistiu de investir, voltou, tocou para Locatelli outra vez, lançou para Moisés, dominou, entrou na área, vai para a linha de fundo, tentou o cruzamento. Chega a marcação, o Camilo grita com o árbitro, desesperado, dizendo que a bola último toque foi do jogador do Novo Horizontino. O árbitro marcou tiro de meta, Lupi. Muita reclamação do Moisés e também do Camilo. O Moisés fez o toque, o drible, buscando a linha de fundo. E o Bruno Aguiar chegou desarmando. Tive a impressão que por último pegou no jogador do Novo Horizontino. Não foi o que o árbitro viu. Tiro de meta para o Giovani. O árbitro míope, né? Não viu, mas foi claro. O pé direito, o bico da chuteira, tirando a bola, metendo pela linha de fundo e, portanto, claramente o escanteio para Macaca, a Ponte prejudicada. Paulo Sérgio domina centralizado, virou o jogo lá para lateral pelo setor esquerdo na marca de 37, quase 38. Primeiro tempo 1-0. Domina se manda no campo de ataque, vem embora. Lançamento, Felipe Albuquerque lançou na área para Moisés, voltou pela esquerda, não conseguiu chegar. Felipe Albuquerque tira lá atrás. A defensiva do time do Novo Horizontino, vem Genison, domina centralizado. Abre o jogo para Cléo Silva lá pela ponta direita, vem para a bola para fazer o passe. Felipe Rodrigues para Cléo Silva, volta no Felipe Rodrigues, recolhe, domina. Ele acaba retardando a passada. Solta o jogo, vem por dentro para Léo Baiano, virou pela esquerda para Paulinho, Paulinho para Barba, Barba para Paulinho, Paulinho recebe, domina, para, gira em cima de Renatinho que está na marcação, volta para Barba, ele recua ainda mais, metendo lá no campo de defesa para o zagueiro Edson Silva. Jogador que atuou no São Paulo. Levanta de perna esquerda, meteu para Genison, faz a parede, a bola voltou no Danielzinho para Genison, se enrolou com a bola, chega lá atrás para afastar, tira, afasta e vem no contragolpe. Locatelli tentou passe aberto lá pela ponta canhota, é para correr Moisés, mas nem que o Moisés tivesse uma turbina nas nádegas chegaria nessa bola, hein, Lupi? Mas nem se ele tivesse duas turbinas nas nádegas ele não conseguiria chegar na bola. O lançamento do Locatelli foi muito forte, lá vem o Novo Horizontino. Domina o time do Novo Horizontino, vencendo a partida 1-0, 39, primeiro tempo, daqui a pouco. Intervalo inteligente, comando de Edu Pinheiro. Vem lá atrás, Edson Silva dominando. Abre o jogo no campo de ataque, margeando o campo, vem
vem pela esquerda, Danielzinho. Ele trabalha, recua, jogando em cima da risca da metade do campo para Edson Silva. Errou o passe, recupera o time Ponte Bretano, vem para o jogo, domina Camilo pela direita. Ele retarda, toca, recua, toca na zaga, vem lá de trás, vem dominando o Luizão, soltando para a rua, Renato. Lançando na frente pela esquerda, Paulo Sérgio busca, quase em cima da risca da metade do campo para fazer o passe aberto para Felipe Albuquerque. Da frente para Moisés, sai da ponta, se enfia, vem pela meia, levou o pé direito, vai bater, disparou pro gol, a bola desviada, subiu, pega Giovani. Pegou Giovani, um chute mascado, a bola não saiu reta. Pegou firme, sem rebote, o goleiro do Novo Horizontino, Lupi. O pessoal do Novo Horizontino deve ter estudado um pouquinho mais o Moisés, porque foi no lance bem parecido com o gol que ele marcou lá na primeira rodada. Só que dessa vez, marcação tripla. Moisés conseguiu finalizar, mas mesmo assim a bola ficou nos braços do Giovani. 1-0, Novo Horizontino vence. E daqui a pouco tem o jogo aberto aqui na Bandeirantes. Logo depois da partida, tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. E Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Placar de 1-0, Novo Horizontino está vencendo o jogo. A Ponte tem que empatar a partida, tem que voltar para o jogo. Vem Murilo Rangel para o Novo Horizontino, soltando para Cléo Silva dentro do círculo central. Ele perdeu a bola, recupera, vem Felipe Albuquerque para fazer o passe para Moisés, voltou para Felipe Albuquerque, toca a bola, vem por dentro pela meia esquerda. Paulo Sérgio, passe devolvido lá pela esquerda, vem para Moisés, atrás para Lucatelli, para Paulo Sérgio, dominou, girou em cima da marcação, abriu na ponta, Moisés, pé direito, levantou na área para Renatinho, desviada. Paulinho subiu tirando, jogou para fora pela linha de fundo. Em escanteio para Macaca bater. Mas o Paulinho estava no lugar certo e na hora certa. Tirou a bola da cabeça do Renatinho, que já estava posicionado para mandar a bola para o fundo da rede. Escanteio para a Ponte, é o terceiro escanteio da Macaca no jogo. Camilo na bola. Camilo vem para a batida na cobrança de escanteio. Bola parada. Partiu o pé direito, levantou na área. A zaga chega para tirar. A Ponte fica gritando, um toque de braço lá dentro da grande área. Foi embora para fora pela linha lateral. Tem VAR, hein? Tem VAR. Vamos ver se o árbitro pede para parar a jogada. Parou. Um possível toque de mão lá dentro da grande área. Reclamação da Ponte. Toque de braço do Edson Silva. Pelo menos foi isso que o pessoal tá pedindo. O árbitro tá checando. Bateu, hein? Bateu. Deu uma resvalada triscada, no braço, uma né? triscada. Mas eu já vi muito pênalti ser marcado por conta de lances assim. Jogo tá parado, revisão no VAR, possível pênalti para Macaca. E aí, Tigrão, viu o toque de mão aí? Ele vai dar o pênalti ou não? É muito interpretativo, né? Ele pode até dar o pênalti, mas até dar o pênalti. O braço estava na direção do peito, né? Não estava aberto. Direção do peito. Levemente deslocado do peito, para mim nada. E para você, houve pênalti em CH? Eu não marcaria. Não deu. Cobrança, ele arremesso lateral, Felipe Albuquerque toca para Moisés, voltou no Albuquerque, ele centraliza, vem para Dauan, não dominou e ainda ofereceu contra-golpe para Danielzinho, que domina no campo de defesa para o Novo Horizontino, dá uma estilingada lá pela ponta direita, Juan Renato tira, afasta, a bola sobra com Camilo, ele domina a ponte, vem saindo em contra-golpe, perdendo a partida pelo placar de 1-0, domina, solta o jogo, Camilo, a bola pela meia esquerda, Locatelli girou em cima do próprio eixo para escapar, tá marcação dupla em cima dele, soltando para Dauan, Dauan recua, vem chamando o Luizão, ele domina na primeira metade do círculo central, levanta lá na ponta, vem Felipe Rodrigues de cabeça, afasta, tira, a bola caiu pela meia canhota, vem na bola para fazer o passe na frente, se manda, Camilo tocou pela esquerda, passou pela marcação, Moisés vai para a linha de fundo, bola cruzada, sai lá atrás e pega firme Giovani.
Giovani saiu para pegar a bola, vinha cruzada. Paulo Sérgio estava na área, o Renatinho também chegando. Por pouco a Ponte não criou uma grande oportunidade, Lupe. Mas a melhor opção era o passe para o Camilo, que chegava livre de trás, sem marcação. O Moisés, que conseguiu fazer o drible na marcação, buscou o Paulo Sérgio, só que jogou a bola nas mãos do Giovani. Renatinho tenta dominar, perdeu a bola, recupera, vem o tiro do Novo Horizontino, Barba se manda, centralizando a jogada, vem no corredor central, faz o passe pela meia direita, vem Cléo Silva, e enfiou o pé direito, atravessou a bola lá do outro lado para Gênison, atrás para Danielzinho, agora o Novo Horizontino, para Murilo Rangel, enfiou na lateral para Paulinho, Paulinho dominou, recua, chamando Murilo Rangel, ele trabalha pela meia esquerda, recua tudo, joga lá para trás do campo de defesa. Mais um. Edson Silva ainda mais recua, toca na entrada da grande área. Mais um. Vamos até 46. Rocha Autopeças, há 28 anos, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. Jogo parado, Danielzinho tá caído. Ele disputou uma bola ali com a Apodi. O Apodi levou a melhor, até saiu com a bola dominada, mas o Danielzinho tá caído. O árbitro pede para entrar em campo. Não. Deixou o Danielzinho caído e apontou o centro do campo. Termina o primeiro tempo. Felipe Rodrigues a 3 da primeira etapa. Novo Horizontino tem 1, Ponte Preta 0. E vem aí o intervalo inteligente, diferente do rádio brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, meu grande amigo, manda alô pro Neizão aqui. Neizão já sofrendo. Olha o gol do Novo Horizontino aí. Foi logo a 3 minutos, né, Lupe? Logo a 3 minutos. 3 minutos, Edu. Eu tô com o mapa aqui do Fabinho Moreno, tá vendo? Esse aqui é o prontuário do Fábio Moreno, técnico da Ponte. Eu marco naquela folha de 8 colunas, entendeu? É uma folha que usava antigamente para contabilidade, entendeu? Então, o Fábio Moreno, papel ele almaço, tem o que... né? Oi? Papel almaço? É papel almaço, Sim. 8 colunas, entendeu? Nossa, é coluna para dar e vendendo. Essa aqui é para fazer conciliação bancária. Ah, entendi. Né? Contabilidade. Então, em 27 jogos, vocês estão falando de gol e tal, porque tomou não sei o que tem. Em 27 jogos, 27, hein? Em 27 jogos, somente 4 a Ponte não tomou gol. Foi contra o Botafogo Ribeirão, naquela que foi para os pênaltis. Tem um jogo aqui contra o Santos, 3-0. Tem na Ribeirão, fase de classificação, foi 1-0 para a Ponte. Deixa eu ver o que é mais aqui. Teve contra o Náutico, 2-0 no dia 17 de janeiro. Então foram 4 jogos nas mãos do Fabinho Moreno que a Ponte não tomou gol. E só um detalhe, Edu, no lance do gol, que eu vi que o Gênison dominou com o peito e tirou ali. Eu falei o Luizão, mas pode também colocar o Juan Renato, num drible só. Ele deixou os 2 zagueiros na saudade, num drible só. E tive a impressão que ele tentou finalizar, pegou mal na bola, que sobrou para o Felipe Rodrigues, camisa número 2, marcar o gol, por enquanto, da vitória do Novo Horizontino, Edu. Sensacional, gente. Eu marquei a perguntar para você, foi o Juan Renato na bola, né? No cruzamento com o Gênison, ele chuta e depois sobra para o Felipe Rodrigues fazer 1-0. É isso aí, vamos lá. A Ponte tá jogando com quem? Aí tá jogando com Igor Vinhas, Apodi, Luizão, Juan Renato e Felipe Albuquerque, Dauan, Vini Locatelli, Camilo, Renatinho, Paulo Sérgio e Moisés. E no banco, seu Lupe. 12, Luan. 11, Pedrinho. 13, Thiago Lopes. 15, Marco Júnior. 18, Leonaldi. 20, Renan Mota. 23, Anderson. 26, Jean Carlos. 39, Igor Maduro. 45, João Veras. 90, Bruno Michel. E 98, Thales, Edu. A galera na bronca aqui, alô Gustavo de Minnesota, Estados Unidos, o Rubem. É da RJ Jardinagem do São Bernardo. Atenção para gravar, hein, Gui? Do São Bernardo, hein, Gui? Mandando um abraço pro Carlos Rigg, da Bendix. Bons tempos, hein? Anos 80 lá na Bendix do São Bernardo. Trabalhei 10 anos lá. O Tony Matano, tem o Pedro Pereira, do Jardim das Oliveiras. Alô, Serjão, do 6715. E essa é especial, Bardoniel. Quem está lá? O Charutinho. Tá ele, tá o Zóio, Vesgão, Luciano Gordinho, Galo, Davi Serjão e ele, o fora de esquadro, hein? Lá na Rua Moscou, é o Bardoniel, Rua Moscou, Margea, Dom Pedro, né? É isso aí, um abraço pra vocês.
Bom, CH, queremos ouvir, hein, CH? 1-0 Novo Horizontino. A Ponte não entrou com espírito de decisão de campeonato. Você não entra desligada como a Ponte entrou num jogo importante como esse. O filme está sendo repetido, o script é o mesmo. Nem vou ficar falando aqui para não ser repetitivo. Mas o time durante 20 minutos marcou distante, foi flácido, sem nenhum tipo de concentração. Um time não pode entrar desse jeito num jogo tão importante. Não sei se o time acha que joga mais do que joga. Às vezes eu tenho a impressão que alguns jogadores eles têm um comportamento de soberba. Não sei, não é possível. Não é possível, não é? No começo da partida não tem cansaço. Então, Luizão, Juan Renato, Dauan, Locatelli, Apodi, Renatinho, todo mundo desligado na hora de se aproximar, de chegar, de diminuir o espaço. É assim que você joga com transpiração, com intensidade. Não se dá espaço para jogador rápido. E foi o que aconteceu o primeiro gol do Novo Horizontino. Só não aconteceu o segundo, porque o Novo Horizontino mudou o jeito de jogar, veio para trás, e a Ponte acordou um pouco na partida e tratou de tentar, com um pouco de paciência, equilibrar as coisas, e até equilibrou. Mas, repito, só não tomou o segundo gol e até o terceiro, porque o momento decisivo, na hora da escolha da penúltima bola, os jogadores de ataque, graças a Deus, o Novo Horizontino, não tiveram a inteligência suficiente e a falta ou a qualidade suficiente. Foi isso que aconteceu. Se a Ponte quiser efetivamente voltar para a partida agora que só tem 45 minutos, o Fabinho vai ter que mexer no vestiário. Ele tem dois problemas urgentes para resolver. A saída de bola de um dos seus dois volantes, ele tem que pôr uma cara nova ali, porque Locatelli e Dauan não fazem esse time rodar com a velocidade que precisa, com o dinamismo, e ele precisa colocar o Veras no jogo, para pelo menos jogar com 11 contra 11, né? Porque a bola chega até na linha de fundo e o seu Paulo Sérgio, ele nunca está no lugar certo, ele não participa do jogo. Então precisa fazer alguma coisa. E outra, né? Tem que aumentar a intensidade. O problema é o seguinte, como o Novo Horizontino fez o gol muito rápido, a Ponte passou durante 30 minutos forçando, né, de um lado para outro, e o Novo Horizontino só na boa no contra-ataque. O primeiro tempo para a Ponte fisicamente foi muito mais desgastante. E isso vai ter peso no segundo tempo. Não tem jeito, não é? Agora não adianta ficar lamentando. Tem que tentar empatar o mais rápido possível, aí o jogo muda de novo de característica. É empatar e trazer o contra-ataque para si. Aí é a hora do banco entrar. Então eu voltaria pelo menos com o Veras na frente, pelo menos. Mas se o Fabinho tiver coragem, ele também tira o Locatelli do time para colocar um meio-campista que acrescente esse dinamismo. A bola agora tem que rodar com precisão, mas com mais velocidade, Edu. Pelo comentário do CH não mudou muita coisa, hein? Pelo comentário do CH não mudou muita coisa. O filme continua o mesmo. E o Tigrão, o que vai achar? Posicionamento do Apodi, do Renatinho, cobrança de escanteio do Horizontino, Ponte no sufoco, tudo isso o Tigrão vai explicar, tá bom? Alô, Paulo Agus de Rio Claro, se tivesse torcida nos estádios, esse técnico ruim, teimoso, fraco, incapaz, estaria no comando da Ponte? Ponto de interrogação. Meus amigos, intervalo, hein? Novo Horizontino 1, Ponte 0 já. O Valdemir Gomes vai falar. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Não pode
importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Meus amigos, logo a 3 minutos a defesa envolvida e o Felipe Rodrigues faz 1-0. Pela esquerda para Danielzinho, vai subindo ao ataque, rola a bola, vem por dentro, levou na peta direita, chega a marcação de Renatinho, ele escapa, domina, levou para dentro do círculo central e solta a bola na lateral pela esquerda, para Paulinho, recebeu o pé direito, levantou para Genilson, levou no peito, invadiu, vai fazer pé canhoto, bateu cruzado, Felipe Rodrigues, pé direito, bateu, é gol! 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 Do Novo Horizontino! Isso foi a 3 minutos, Ponte não tem jeito, são moles, diz aqui o 18:60, 21 minutos, o Camilo tentou de bicicleta. Arranca Renatinho, pé canhoto, levantou lá do outro lado, a bola comprida, vai chegar, chegou Moisés, dominou, pé direito, levantou, cruzou na área, subiu o zagueiro, tirou a bola, voltou, Camilo se apresentou, a bola na área, vem de costa pro gol, Camilo tentou a bicicleta, vai embora. De bicicleta, boa noite, Rogério do Ouro Verde. Ponte, quando joga contra time da Série C, dá sofrimento, hein? Ponte está nivelado o mesmo time por baixo, diz aqui o 94-30. 23 minutos, o Dauan no rebote de longe tentou. Vem Camilo, levantou na área, subiu, Paulinho tirou a bola, voltou, Dauan, pé direito, bateu pro gol, pega Giovani. Dauan, pé direito, o chute não saiu forte, mas colocado, Giovani pegou isso. Olha o Sidão do Proença, em Novo Horizontino tem defesa e goleiro melhor que a Ponte, precisa jogar muito para ganhar. Vamos lá, 32, o Apodi cruzou, o Moisés de 100 pulo. A bola explodiu, reboteada, sobrou pela direita, vem Juan Renato, enfiou o pé canhoto, lançou no fundo do campo para Apodi, dominou, pé direito, levantou na área, vem de primeira, pé direito, bateu, Moisés mandou para fora. Ele pegou de primeira, mas pegou muito embaixo. A bola subiu, saiu, foi embora. É tiro. A bola explodiu, reboteada. Valdemir Gomes. Oi, Tigrão. Queremos ouvi-lo em intervalo 1-0 Novo Horizontino. Oi, Edu, tudo que não poderia acontecer, aconteceu. A Ponte tomar o gol muito cedo e a gente cantava essa pedra aí. Também não tem nada de diferente do que aquilo que acontece em regra dentro do futebol. Time que marca o gol recua, chama o outro para cima de si, joga no contra-ataque. E aí a Ponte, pegando um time fechado, bem posicionado dentro do seu campo, teve muitas dificuldades. O jogador mais lúcido, só para variar, foi o Moisés. Todas que ele partiu para cima do Diadema, do Felipe Rodrigues, ele ganhou. E aí tá saindo lá para cobrir, ora o Bruno Aguiar, mais o Bruno Aguiar do que o Edson Silva, que joga mais do lado esquerdo. E não fosse duas intervenções fundamentais, eu diria que precisas, do Bruno Aguiar, e o Moisés teria botado essa bola para alguém fazer, ou mesmo poderia ter finalizado. Então o melhor jogador da Ponte foi o Moisés, o pior jogador da Ponte, só para variar de novo, foi o Paulo Sérgio. Vai matar a bola, dá com a canela, não domina, lento. Hoje tentou se movimentar um pouquinho mais, em alguns momentos entrou na área, mas a bola não chegou nele. Ele e o Vini Locatelli facilitaram as coisas para que a equipe do Novo Horizontino não sofresse mais do que sofreu, que foi muito pouco no primeiro tempo. Ou seja, jogaram mal e quando joga mal favorece o adversário. O time da Ponte não tem nenhuma organização tática, pode virar o jogo, pode empatar e levar para os pênaltis, mas a tendência não é essa. Não é essa. O futebol tem os seus caprichos, o futebol reserva as suas surpresas, mas a tendência é que a Ponte, com o passar do tempo, se não empatar,
que ela vá se desorganizar mais do que já está. E aí, no contra-ataque, o Novo Horizontino deve ampliar esse marcador na segunda etapa. É um time letal dentro, claro, da qualidade de um torneio do interior. É um time muito bem organizado. É um time que sabe o que quer dentro de campo e que tem alguns jogadores interessantes, como o Murilo Rangel, como esse Gênison. Ele é o pivô, sim, mas ele tem priorizado mais preparar do que finalizar. Felizmente, que em 2 dessas aí ele poderia ter feito o gol. Uma ele preparou, não sei se intencionalmente ou não, acho que tentou chutar, né? Se eu tô com o loop, saiu o gol do Diadema. Então o Novo Horizontino, ele faz a bola passar pelo meio campo, né? A bola passa pelo Barba, volante, que é bom. A bola passa pelo Murilo Rangel, que é bom. O Léo Baiano, que é o segundo volante, se movimenta, recebe, sai no vazio, municia, toca e sai para receber, faz a aproximação com os 3 de frente. O Danielzinho, inferno ali pelo lado esquerdo, ele é destro, muito veloz. O Renatinho volta para dar uma força ali, para não ficar 3 contra 1 em cima do Apodi, mas ele nem consegue cercar. Ele volta e fica por ali, mas não tomou nem uma bola, nem o bote ele dá. Só que com a bola nos pés, ele protagonizou 2 lances bonitos de virada, aquele arco-íris de um lado para o outro e mais nada. Eu não sei se o Fábio Moreno mexe já no intervalo. Não foi mal com a bola nos pés, o Renatinho. O Paulo Sérgio foi mal. Já deveria voltar com o Veras, João Veras, já no início do segundo tempo. Quanto ao Renatinho, talvez ele deixe o Renatinho aí mais 15 minutos, mas já está arriado fisicamente, claramente arriado, e é normal. Então é muito difícil a missão da Ponte, que não tem essa transição de meio campo que o Novo Horizontino tem. A Ponte toca atrás até que o adversário dê o bote e depois ela faz a ligação direta. E tenta, Moisés, tenta resolver aí. Apodi, faz a passada, tenta resolver aí. Então um time que não tem meio de campo está fadado a perder e a não ser bem sucedido. E a Ponte não tem, porque o Camilo, que é um cara que sabe jogar futebol, tô vendo o João Veras em campo, número 45, daqui a pouco o Lupe confirma tudo isso. O Camilo, ele tá sendo quase que um quarto atacante, mas inoperante, abalroando o Moisés lá, abafando o Moisés lá do lado esquerdo. Eu acho que tá errado. O Camilo tem que jogar recebendo essa bola na linha média para fazer o time jogar, para dar qualidade. E quem é que está tentando, às vezes, fazer essa função? O Dauan não tem característica. O Vini Locatelli não tem característica. Então a Ponte é um festival de erros e tomou o gol no momento que não poderia ter tomado muito cedo e se complicou. O Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Ponte correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Começa a etapa final, 1-0 para o Novo Horizontino. A Ponte vai correr atrás do empate. E mudou o time da Macaca, diz aí Antônio Lupi. 2 mudanças na Ponte Preta. Camisa 29, Renatinho ficou no vestiário. 26, lateral esquerdo, Jean Carlos está no jogo. O Paulo Sérgio com a 9 também não veio para o segundo tempo. 9, Paulo Sérgio está fora. 45, João Veras está no jogo.
Bem, daqui a pouco os comentaristas vão falar as alterações da Macaca. Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Pode ser já, Tigrão, estas alterações aí na Ponte Preta, diz aí, Tigrão. Bom, do Veras nem deveria ter acontecido, porque ele devia ter começado o jogo. Aí não precisaria ter trocado no intervalo. Ela é boa, mas deveria ter ocorrido antes da bola rolar, ou seja, ter sido definido como titular. Com relação ao Jean Carlos, eu pontuei aqui pelo menos por 3 oportunidades que o lado direito de defesa da Ponte estava uma avenida, porque o Renatinho não recompõe. Agora ele faz uma dobra ali, né? Apodi e o Jean Carlos, vamos ver se ele deve botar o Jean Carlos pelo lado esquerdo, é isso mesmo, e bota o Felipe Albuquerque do lado direito, o Apodi na segunda linha e o Felipe na primeira. Para quê? Para tentar fechar ali por onde o Novo Horizontino deitou e rolou no primeiro tempo. Boas alterações, vamos ver na prática. Eu, por exemplo, não inventaria muita moda, eu viria com o Bruno Michel simplesmente em lugar do Renatinho e o João Veras em lugar do Jean Carlos. E para você, CH, as alterações no time da Ponte, o que você achou? Diz aí, CH! Eu gostei, Batista, gostei das substituições. Eu acho que ele põe mais gás no jogo. Vamos ver se esse menino Giancarlo pega no breu, né? Não treme para a partida. E o Apodi na frente vai dar proteção na frente do lateral direito, o Felipe Albuquerque, e dá mais profundidade. Eu acho que ele tirou certo os 2 piores do primeiro tempo, ele deixou no vestiário. Arremesso lateral, o time do Novo Horizontino cobra com Felipe Rodrigues. Por dentro para Barba, ele domina, solta lá na lateral pelo setor esquerdo, vem dominando o time do Novo Horizontino, vencendo a partida 1-0. Paulinho tocou para Danielzinho, volta a bola para o Barba. Ele recolhe no campo de defesa, atrás um pouco, chama lá pelo setor esquerdo, Edson Silva domina. Volta a bola para a ala pela esquerda, o time do Novo Horizontino recebe uma marcação um pouco mais à frente, João Veras chega, tira lá atrás, Edson Silva levanta no campo de ataque para ninguém do Novo Horizontino. Saiu jogando o time da Ponte no campo de defesa, perde o jogo até aqui, placar de 1-0. Luizão estoura, bate, ele perto à direita, levanta no campo de ataque, perde a bola, mas o árbitro marca uma falta. Falta, tá caído o Bruno Aguiar, a falta, o Camilo discute, mas a falta está marcada, é falta para o Novo Horizontino bater, Antônio Lupi. Falta do Camilo em cima do camisa número 4 do Novo Horizontino, o Bruno Aguiar. O Camilo reclama bastante, mas a falta já está marcada e eu tô tendo a impressão que o Camilo tá sem a tarja de capitão. Ele que foi o capitão no primeiro tempo, aparentemente tá sem. Mudou também o capitão da Ponte, já informo quem é. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. E vem Léo Cléo Silva, pé direito, levantou na área para Gênison. Chegou desviando, a bola saiu pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca bater. Gênison subiu mais alto que o Dauan, só que todo torto, sem equilíbrio para a sorte da Ponte. Mandou a bola pela linha de fundo. Eu tive a impressão que o Camilo esqueceu a tarja de capitão no vestiário. É provável, porque não tem nenhum outro jogador, não que eu tenha visto, usando a faixa de capitão. Então é provável que o Camilo esqueceu a faixa de capitão lá no vestiário. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5 passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista, troféu do interior em Novo Horizonte. Novo Horizontino 1, Ponte Preta 0. E olha, amanhã tem Série A2, hein? Quartas de final, jogo da volta amanhã, hein? Amanhã, 11 horas, sexta-feira, Rio Claro e Red Bull. Às 15h30 tem Atibaia e São Bernardo. Às 19h, Água Santa e Portuguesa de Desportos. E às 21h30 em Barueri, Oeste 15 de Piracicaba. Bandeirantes!
Esse menino Jean Carlos foi muito elogiado pelo Jorginho. Jorginho, professor Jorge Campos, quando o técnico da Ponte tinha o Abner, que foi inclusive para o Atlético Paranaense, uma negociação que rendeu à Ponte 10 milhões de reais. E o Jorginho falou, não tem nenhum problema, pode soltar o Abner porque já tem um saindo do forno. E o nome dele é Jean Carlos, muito bom lateral esquerdo. E vem a Ponte, domina no campo de ataque João Veras, ele faz a parede, faz o pivô, a bola volta, sobra pela meia direita, vem Dauan, se apresenta, recebe, rola, chama Locatelli, jogando no campo de ataque, vem o time da Ponte com Camilo, ele recua para Locatelli, puxou pela direita, entregando a bola no campo de ataque, vem Luizão, levanta na área, subiu, tirando lá atrás, afasta de qualquer jeito, Edson Silva, a bola volta, Giancarlo dominou, soltou para Camilo, abriu bem pela esquerda para Moisés, entrada na área, pé direito, bateu cruzado, a bola desviada, vai embora. Apodi dentro da área, chegou para mergulhar e tocando na bola. Estava lá também João Veras, a bola foi embora pela linha de fundo, saiu em escanteio. Escanteio para Macaca bater, Antônio Lupi. João Veras errou o cabeceio, estava livre, sem marcação, só que passou por ele. E o camisa de número 3, Edson Silva fez o corte. A Macaca ganha escanteio, é o 4º escanteio da Ponte no jogo. Camilo na bola. Camilo na bola, cobrança de escanteio, a Ponte vai para a área, partiu Camilo, pé direito, levantou na área, Juan Renato não conseguiu acertar a cabeçada, Cléo Silva vem puxando contra-golpe no campo de defesa, passa para o campo de ataque, chegou Juan Renato, deu bote, tomou, recolheu e fez o passe para Moisés, para Juan Renato centralizado, vem no campo de ataque, domina Locatelli, abriu na ponta pela direita, vem Felipe Albuquerque, girou, pá! É falta, era o Camilo quem estava com a bola, foi tocado, o árbitro viu, marcou falta para Macaca bater. O Camilo deu drible, né? Passou a bola por trás do corpo, só que o Gênison chegou ali pegando o tornozelo do camisa 10 da Macaca. É falta pelo lado direito, o próprio Camilo tá na bola. Camilo vem pra bola para fazer a cobrança de falta, 8 minutos passados, etapa final. Placar de 1-0, a Ponte vai povoando a área do Novo Horizontino. Momento de grande expectativa, Camilo autorizado, meteu o pé direito, levantou direto pro gol, subiu Giovani, pegou firme, não soltou o Antônio Lupi. Buscava o Juan Renato que estava posicionado no segundo pau dentro da pequena área, só que o Giovani foi mais esperto, saiu do gol e fez a defesa. 1-0 Novo Horizontino. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Placar de 1-0, vai dando o título para o Novo Horizontino. Tem a posse de bola o time do Novo Horizontino. Cléo Silva passou pelo Jean Carlos, vai para a linha de fundo, fez o pré-que, domina e recua para Felipe Rodrigues, recolheu, levou na perna direita, cruzou na área, vem de cabeça, Felipe afasta Felipe Albuquerque, armando contra-golpe, vem na bola João Veras, dominou, perdeu, caiu, recupera, vem Felipe Rodrigues pela direita, toca a bola do campo de ataque para Cléo Silva, ele centraliza pela meia direita para Murilo Rangel, arma a jogada, recebe, domina, recua, vem por dentro, Barba para fazer o passe lateral, vem lá pela esquerda, domina Danielzinho, ele não passa, prefere o recuo, recua e toca na defesa, vem Barba, ainda mais atrás, a bola na zaga, domina lá atrás do campo defensivo, vem Edson Silva virando para Bruno Aguiar, domina, bate de perna direita, servindo a lateral Felipe Rodrigues, e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista, troféu do interior. Em Novo Horizonte, Novo Horizontino 1, Ponte Preta 0, Edu. Sim, olha, 21 horas em Assunção, tem Libertadores, Olímpia e Internacional. O Diego do Nova Europa, tem o Roberto Ebert, tem o Mauro do Parque Eldorado, o Marcelo da Vila Teixeira, alô João de Sumaré e o Dadá de Barão.
Arremesso lateral para o Novo Horizontino. Felipe Rodrigues lançou na área. Juan Renato tirou para trás. Chega lá atrás. Jean Carlos afasta. A bola vem no peitoral de Felipe Rodrigues. Ele dominou e levou para a linha de fundo. Preparou o cruzamento. Não cruzou. Preferiu toque rasteiro pela lateral da grande área. Mas tem um jogador da Macaco, Locatelli, tomou ali uma cotovelada no pomo de Adão. E tá caído, tá sentindo, hein? Tá sentindo, ele falou que foi o Murilo Rangel que deu a cotovelada no gogó dele, hein, Lupe? Ah, mas o Locatelli já pode ali fazer um curso para ator, porque assim, não chegou tão perto ali do pescoço, foi mais no ombro. Só que o Locatelli, com esse improviso, ganhou a falta a favor da Ponte Preta. Igor Vinhas na cobrança. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11 minutos passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista, troféu do interior em Novo Horizonte. Novo Horizontino 1, Ponte Preta 0. Gol brasileiro na Sul-Americana. Castelão, gol do Ceará. Ceará do Cudo Ferreira 1, Bolívar 0. 21h30 tem Corinthians e Huancayo do Peru, mas o Corinthians já está eliminado da Sul-Americana. Edu, esse time da Ponte em 15 rodadas tomou gol em pelo menos 7 em menos de 10 minutos. Assinado Custódio Silva. Rádio Bandeirantes. Murilo Rangel domina soltando o jogo pela esquerda. O Novo Horizontino vence a partida, placar de 1-0. Bola aberta pela direita, Cléo Silva recebe, domina, rola por dentro, vem pela meia direita. Lançamento feito de Léo Baiano. Se manda Léo Baiano, pegou na frente, pé direito, bateu cruzado, passa pelo Igor Vinhas, tira! Afasta Felipe Albuquerque, a bola vai embora para fora pela linha de fundo, aí escanteio para o Novo Horizontino bater. Mas na verdade o Bandeirinha já tinha parado e marcado a posição irregular no cruzamento do Léo Baiano. Não sei se foi um impedimento ou uma falta, mas só sei que o árbitro não deu o escanteio e a Macaca já tem a posse de bola. A Ponte sai jogando no campo de defesa. Jean Carlos, ele está aparecendo pela primeira vez no time da Ponte Preta como titular. E aí, Lupe, fale do Jean Carlos. O Jean Carlos é um jovem atleta formado nas categorias de base da Ponte Preta. Fez parte daquele time sub-17, campeão paulista em 2017. Veio para o sub-20, só que uma grave lesão no joelho impediu o Jean Carlos de atuar pelo profissional da Ponte em 2018. Retornou ano passado quando defendeu a Ponte na Copa Paulista e agora está inscrito e deve ser o titular da lateral esquerda na Série B do Campeonato Brasileiro. 1-0, Novo Horizontino está vencendo e vai ficando com a taça, domina o time da Ponte. No campo de ataque vem Juan Renato para fazer o passe lateral para Jean Carlos, que vem passando. Rola rasteirinho, pega e volta, placar de 1-0. O time do Novo Horizontino vence o jogo, gol a 3 minutos. A Ponte toma um gol uma vez mais a 3 minutos no começo da partida. A bola pela direita, Felipe Albuquerque levanta lá da direita para a esquerda, de uma extremidade a outra, para Moisés, lateral da grande área, levou para a linha de fundo, preparou o cruzamento, pé direito, cruzou na área, tirou o zagueiro, a bola voltou, Dauan, pé direito, bateu, desvia, tira o zagueiro, a bola vai embora para fora pela linha de fundo. Saiu, foi embora pela linha de fundo, Dauan. No primeiro tempo ele finalizou em 2 oportunidades, agora de primeira, deu uma pancada, a bola desviou na verdade no Camilo, o Camilo atrapalhou. Tirou o gol do Dauan, hein, Antônio Lupi? Não sei se a bola entraria, mas foi a terceira finalização da Ponte, a terceira com o Dauan. E no meio do caminho, ela deu um leve desvio no Camilo, pegou no travessão e se perdeu pela linha de fundo. Quase a Macaca empata o jogo em Novo Horizonte. Placar de 1-0, o time do Novo Horizontino vai ficando com a taça. A Ponte ao menos precisa empatar para levar a decisão para pênaltis. Novo Horizontino se assanha, vem pela direita, Cléo Silva na entrada da grande área, parou, fez o break, girou, dominou, levou na perna esquerda, cruza, vem para trás, quase na entrada da grande área, domina Léo Baiano, virou outra vez para Cléo Silva, volta no Léo Baiano, soltando pela direita, vem para a bola Murilo Rangel, pela lateral para Léo Baiano, pé direito, bateu cruzado, passa na cara do gol e vai embora.
Que perigo! Lançamento do Murilo Rangel e aí bateu o Léo Baiano, a bola passou cruzando, passou lambendo a cara do gol. É tiro de meta para Macaca bater. Detalhe fica por conta do passe do Murilo Rangel no meio das pernas do Juan Renato. O Léo Baiano chegou, bateu cruzado para fora pela linha de fundo. Tiro de meta já cobrado pelo pelo Igor Vinhas. Domina no campo de defesa, vem saindo lá atrás o time do Macaca lentamente. Luizão com o Juan Renato. Juan Renato recua para a entrada da grande área. Vem Igor Vinhas dominando o detalhe no ar. Falei do Jean Carlos, esqueci de falar a idade do Jean Carlos. 18 anos, nasceu em 2002. O camisa 26 que agora está em campo. Bem novinho, Jean Carlos está aparecendo pela primeira vez. Levantamento de bola, vem a Podi pela direita, ele domina, caiu, mas conseguiu dominar. Toca atrás pela direita no campo de ataque, placar de 1-0. A Podi tenta a saída por dentro, vem rolando para Locatelli, ele erra o passe, recupera o time do Novo Horizontino e depois a falta. Tá caído, o árbitro parou, marcou uma falta, é falta lá atrás em cima do jogador Murilo Rangel do Novo Horizontino, jogo parado. Cirúrgica Popular, especializado em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70%. Pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas, WhatsApp 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. Não esse Novo Horizontino, né? Mas o antigo Novo Horizontino teve um jogador, zagueiro, Márcio Santos, que foi, inclusive, para a seleção brasileira, disputou uma Copa do Mundo, né? Depois ele foi pro São Paulo, jogou no Novo Horizontino, foi tetracampeão mundial com a seleção brasileira, fazendo dupla naquela oportunidade com o Aldair. O Márcio Santos foi titular da seleção brasileira em todas as partidas daquele mundial. Chegou até a marcar um gol contra a seleção de Camarões, ainda na fase de grupos. Jogou por quase 2 temporadas na França, Fiorentina. Uma temporada mais tarde ele foi lá para o futebol da Holanda, defendeu o Ajax. Retornou ao futebol brasileiro em 1997 para defender o Atlético Mineiro, mas logo depois foi contratado para o São Paulo. Foram 3 temporadas lá no Clube do Morumbi, onde realizou 93 partidas pelo tricolor, 48 vitórias, 18 empates, 27 derrotas, 4 gols marcados. E, inclusive, conquistou o título de um campeonato paulista em 1998. Márcio Santos, no antigo Novo Horizontino, portanto, teve uma carreira realmente excepcional. É tempo de análise. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão, e aí Tigrão, segundo tempo da Macaca, perde até aqui, placar de 1-0, diz aí Tigrão. Melhorou um pouco, teve a principal chance, o time é um pouco mais consistente, o João Veras se posiciona bem. O João Veras é um cara que prende um pouco a zaga, que atrai a marcação da zaga e dá um pouco de espaço. A Ponte poderia ter empatado, ainda está muito longe de assustar, de ameaçar definitivamente. Mas, pelo menos, equilibrou o jogo. E agora ele tira, o Lupe vai confirmar, ele tira aí o apagadíssimo Vini Locatelli e vem com esse jogador que normalmente não entra bem, né? Normalmente não entra bem. Felipe aí, Rodrigues cobrou o arremesso lateral, lançou na área, olha o Novo Horizontino, Camilo chegou para tirar e na sequência a falta no Moisés, está sentindo. Ele botou o Renan Mota em lugar do Vini Locatelli e puxa o Camilo para fazer o segundo volante. E aí o Renan Mota vai tentar se posicionar entre os 2 volantes e os 3 atacantes. A Ponte está mais consistente no segundo tempo, corre muito risco de tomar o segundo gol, porque daqui para frente vai ter que se expor, vai abrir um pouco. Vamos ver como é que se comporta o time, como é que se comporta, inclusive, a parte emocional. Jogo complicadíssimo, mas a Ponte está na parada.
Mexeu. Vai! Vini Locatelli, como disse o Tigrão, com a 8 tá fora, 20, Renan Mota tá no jogo. É a terceira substituição do técnico Fábio Moreno. E no Novo Horizontino, o Gênison, camisa 9, foi embora, entrou 19, Guilherme Queiroz. Guilherme Queiroz com a 19 tá no jogo. E vem pra bola, levantamento, Felipe Albuquerque na área pra Moisés, chegou batendo, pega Giovani. Pegou firme, chute de primeira, uma bola difícil, Moisés pegou, tocou, pegou, Giovani pega firme, Carlos Henrique, o bate pesado, e aí CH falando no segundo tempo da Ponte, alteração na Macaca. O jogo está equilibrado, a Ponte melhorou, ainda não o suficiente para merecer o gol de empate, mas melhorou. O jogo está mais agradável, pelo menos tem um pouco, aparentemente, de organização. Ele tirou o cara certo, mas para mim colocou o cara errado. O Renan, para fazer aquele trabalho, ou o Camilo, seja um ou outro, o time não ganha em dinamismo. Os jogadores são cadenciadores, não levam essa bola de velocidade, e a velocidade nesse momento que a Ponte mais precisa na organização do jogo. Pode ser até que dê certo, mas eu não sei qual é o motivo. O Bruno Michel sempre entra bem, sempre puxa o time para cima, e ele está sempre sendo preterido na escalação do Fábio Moreno. É falta, cobra curtinho, Camilo rolando para Renan Mota. Meteu o pé direito, suspendeu na área em cima da marcação. A bola volta reboteada para Felipe. Felipe Albuquerque recua, toca para Giancarlo. Vem lá atrás do campo de defesa, bola curta para Renan Mota. Ele recua ainda mais, jogando na fogueira dentro da grande área. Igor Vinhas saiu jogando mal. Cléo Silva também dominou mal. Juan Renato tira, levanta a bola no campo de ataque. Vem Felipe Rodrigues, estoura. Rasga, joga para fora, para a linha lateral. É arremesso, cobra pela esquerda. Camilo curtindo uma de lateral para Moisés, para Camilo. Pé direito, levantou na área, bola muito forte. Vai atrás dela, lá na linha de fundo. Apodi dominou, recuou, chamou Felipe Albuquerque, rolou pela meia direita, vem para a bola. Levantamento cruzado em cima da marcação. Chega lá atrás Felipe Rodrigues e na sequência houve uma falta. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 23, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista, troféu do interior. No estádio Jorge Ismael de Bias, em Novo Horizonte. Novo Horizontino 1, Ponte Preta 0. Olha, 22 horas, a primeira decisiva do Paulistão. Palmeiras e São Paulo. César do Proença, alô Silvio aqui de Campinas. E a Lucila, toda contente, já tomou a primeira dose. Bandeirantes. Bandeirantes, a rádio com o som da bola. Domina, vem Murilo Rangel pela direita, centraliza a jogada. Por dentro, tentando a passagem, Danielzinho prefere o recuo. Mas ainda no campo de ataque para Paulinho pela esquerda. Enfiou o pé canhoto, virou com qualidade da esquerda para a direita, lá pela ponta, pela direita. Vem Cléo Silva por dentro para Felipe Rodrigues, para Cléo Silva, para Felipe Rodrigues, virou na ponta direita, Murilo Rangel prende, toca, recua, chamou pela direita Cléo Silva. Ele recebe, domina em cima da marcação e centraliza, vem para Barba. Barba no círculo central, recua, chama lá atrás Edson Silva, ele trabalha na perna canhota para fazer o passe pela meia direita no campo de defesa, ainda na zaga central, lança boa bola no campo de ataque para Murilo Rangel, colocou na área, chega deslizando Juan Renato para afastar, tira, mandou para fora pela linha de fundo, Juan Renato na hora H, no tempo certo para tirar, é escanteio para Macaca bater. Que liberdade para o Murilo Rangel receber a bola, carregar até o campo de ataque e tentar o passe para o Guilherme Queiroz, camisa 19. Juan Renato chegou mandando a bola pela linha de fundo, é escanteio para o Novo Horizontino, Rangel na bola. Rangel vem para a bola para fazer a cobrança, 25 minutos passados, etapa final, se fecha a ponte, Murilo Rangel, pé canhoto, levantou no primeiro pau, desvio de cabeça, subiu, o toque entrou, é gol! 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 Gol do Novo Horizontino! Campo veloz, imponente, concentrado na
Edson Silva, camisa 3. Após a cobrança de escanteio, jogada ensaiada. Levantamento no primeiro pau. O desvio de cabeça e no segundo pau apareceu Edson Silva para empurrar a bola no fundo do gol. E ele saiu apontando os dedos indicadores para o peito. É meu, disse o zagueiro. A bola no fundo do gol da Macaca é o segundo do Novo Horizontino. Novo Horizontino 2. Gol de Edson Silva, gol de zagueiro, Ponte Preta 0. E o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Edson Silva ficou apontando para ele porque teve um toque no primeiro pau do Léo Baiano. Camisa número 8, no escanteio cobrado pelo Murilo Rangel. A bola estava indo em direção ao gol. Só que o camisa de número 3, o Edson Silva, chegou para confirmar. Livre de marcação, saindo de trás da zaga. Mandou a bola para o fundo da rede. Camisa número 3, Edson Silva, marca o primeiro gol dele no Paulistão. O segundo do Novo Horizontino no jogo. João Veras domina, toca de perna direita, rolando, vem por dentro, Renan Mota gira em cima do próprio eixo, escapou da marcação, soltando pela esquerda para Giancarlo, se manda no campo de ataque, 2-0, Moisés domina, recua, vem Jean, tentou a passagem, rolou, Renan Mota em cima da marcação, lá atrás, tirando o contragolpe, é letal, se manda o Novo Horizontino no contragolpe, vem Cléo Silva, dominou pela meia direita, rolou, Murilo Rangel centralizado, preferiu acionar pela esquerda, Danielzinho levantou na área, subiu, tirou, a bola voltou, Cléo Silva, pé direito, bateu no pé da trave e tirou de cabeça lá atrás. Luizão ofereceu de graça uma bola para o Cléo Silva, que quase marcou o terceiro para o Novo Horizontino, Lupi. E o Igor Vinhas também chegou fechando o ângulo do Cléo Silva. Ele acabou finalizando, para a sorte da Ponte, a bola não entrou. E o Novo Horizontino vence 2-0. Rocha Autopeças, há 28 anos, as marcas mais conceituadas, ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Lá atrás vem Dauan, domina, puxa o contragolpe do time da Macaca, soltando para Camilo. Ele tenta um lançamento esticado na entrada da grande área para Apodi. Lá atrás tira a defesa do Novo Horizontino, mas erra também. Domina lá atrás do campo de defesa, Van Luizão batendo, curtinho, entregando para Dauan pela direita, para Renan Mota no campo de ataque. Recolhe, domina, ele penta a direita, abrindo a lateral, vem Felipe Albuquerque. Ele tenta margear o campo, mas recua, chamando Renan Mota. Vem por dentro pela meia para João Veras, está muito longe. Ele domina, chega a marcação por trás, o árbitro para marcar. A Ponte já levava vantagem, mas o árbitro preferiu a bola parada. Falta pela direita, campo de ataque para a Macaca. E o Apodi está indo embora com a 22. Apodi 22 está fora. 90, Bruno Michel, atacante. Bruno Michel com a 90. Está no jogo, tem falta a Ponte Preta. Olha, é uma atrapalhada atrás da outra. Daqui a pouco os comentaristas vão falar. Mas o Fábio Moreno escalou mal o time de começo e quando mexeu pior ainda. É um negócio horroroso. Vem para a bola pela direita, para a batida na cobrança de falta. Vai tomando posição o Renan Mota. É ele quem vai levantar, porque o Camilo já se mandou lá na entrada da área. Renan Mota levantou direto. Praticamente um recuo para o Giovani. Ele já solta o jogo pela direita. Vem Cléo Silva. Chega Jean Carlos na marcação. A bola escapa, vai para a linha lateral. Arremesso para o Novo Horizontino. Bom, eu começo com você, CH, a alteração aí na Macaca, 29, a Ponte 2-0, tá perdendo o jogo. Ele, nesse momento, não sei, pode até acontecer, mas acho difícil mudar a característica e o status do jogo. Acho difícil. Emocionalmente, a Ponte sentiu o segundo gol, mais uma falha de marcação, né? Não dá para colocar um jogador baixo para marcar no segundo pau, Edson Silva. Então existem erros de fundamento, erros básicos na Ponte que um time de futebol profissional não pode cometer. Isso também é comando, além da falta de qualidade dos seus jogadores, né? Então a Ponte estava até bem no jogo, não merecendo o gol, mas estava mais organizado e toma o segundo gol que para mim está definindo, não é,
efetivamente o futuro da partida no jogo. Infelizmente, duvido que a Ponte tenha forças para poder ainda empatar esse jogo, pelo menos, Batista. 30 minutos, faltando 15 mais os acréscimos. Vem Renan Mota, levantou a bola na área para Camilo, dominou soltando para João Veras, virou na ponta pela direita para Felipe Albuquerque, tentou cruzar, mas acabou o campo. Escanteio. Ele saiu raspando a coxa ali e a bola escapou pela linha de fundo, saiu em tiro de meta para o Novo Horizontino bater. Toque a mais na bola e não conseguiu fazer o cruzamento. Camisa de número 2, Felipe Albuquerque, saiu com bola e tudo, tiro de meta para o goleiro Giovani. Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 31,5 segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Troféu do interior em Novo Horizonte, Novo Horizontino 2, Ponte Preta 0. Olha, amanhã, 11 horas. E veio o Novo Horizontino, dominou, tentou levar pelo setor esquerdo, Danielzinho pela lateral da grande área. Recolheu, chegou, Luizão na marcação, Danielzinho sai da área, vai lá para a lateral direita e recua tudo para o campo de defesa, seguindo Edu. Então deixa comigo, amanhã 11 horas, hein? Você não pode perder, Batista, amanhã 11 horas, sexta-feira, 11 horas, em Série A2, o jogo entre Rio Claro e Red Bull Brasil. Na primeira foi 2-1 para o Rio Claro. É quartas de final da Série A2. De Aparecida de Goiânia, o Gustavo dos Santos. Alô, Gustavo, aí de Aparecida de Goiânia, Goiás, obrigado. João do Cambuí, bravo pra Chuchu. Alô, Elber. E o Ronaldão também do Cambuí, hein? Torcedores do Cambuí, muito bravos com a Ponte. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes Campinas, AM 1170, Ribeirão Preto 1270. Camilo domina, vem, faz o passe lateral pela esquerda, vem Moisés, domina, recua, soltando pela direita para G. Carlos, volta no Moisés, recolheu, dominou, passou pela marcação, vem para a entrada da grande área, tocou no zagueiro, a bola volta, Dauan na frente para Renan Mota, volta no Dauan, Dauan recua ainda mais, vem para o campo de defesa, reinicia a jogada. Juan Renato pela direita no campo defensivo, Felipe Albuquerque rola na lateral, se manda o time da Macaca, tá perdendo o placar de 2-0, tem que marcar um gol urgentemente para voltar pro jogo. Domina, se manda, vem pela direita, vai para a linha de fundo, pé direito, cruzamento na área, subiu, toque de cabeça, vai embora. Subiu, tocou na bola, João Veras de cabeça, cruzamento lá da linha de fundo, depois que deu uma pedalada. Felipe Albuquerque levantou cruzado e João Veras meteu para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Novo Horizontino bater. Jogada que começou com o Bruno Michel, que deu passe na direita para o Felipe Albuquerque. Fez o cruzamento, Veras cabeceou, só que muito alto, longe do gol do Giovani, que já colocou a bola em jogo. Domina no campo de ataque, vem pela esquerda, Moisés levou a bola na cabeça, mas acabou o campo, a bola saiu pela linha lateral. Ele protesta, mas o árbitro marcou a saída e arremesso, campo de defesa para o Novo Horizontino. 34 minutos, 2-0 para o Novo Horizontino. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço em Campinas. Loja aberta das 8 da manhã até as 18 horas. Cirúrgica Popular. E daqui a pouco, às 10 da noite, primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista. É no Allianz Parque o primeiro jogo, decisão entre Palmeiras e São Paulo. Segundo jogo, domingo, no Morumbi. A bola no campo de defesa vai sair jogando lá atrás Edson Silva. Você vai mandando as suas mensagens. 971021493. A Ponte retoma, vem pela direita. Bruno Michel recolhe, solta a bola para Camilo. Camilo domina com uma certa dificuldade e perde na sequência. Recupera o Novo Horizontino com Barba. Ele recolhe, toca, mas erra o passe. Vem para a bola para fazer o toque nela. Faz o toque. Lançou Juan Renato. Vem pela esquerda, se manda o time da Macaca. Moisés abriu, pegou, dominou. Vem para lá
lateral da grande área, faz o lançamento. Renan Mota vai pro fundo, pé canhoto, cruzou na área, Danielzinho rasga, a bola subiu, caiu na entrada da grande área, vem Jean Carlos, toca de cabeça, tocou em cima da defesa, a bola volta. Ele domina e recua tudo lá para o campo de defesa. A Ponte no ataque, despejando potência, vai reiniciar tudo no campo defensivo. Igor Vinhas, tocando e soltando a bola para Dauan. Ele vira para a lateral, vem para Jean Carlos, na frente para Moisés. Recua, toca a bola no campo de defesa, vem sair, jogando lá atrás outra vez. Dauan pela direita para Luizão, na lateral para Felipe Albuquerque. Recolhe na dele, ele que é lateral direito. Soltando por dentro para Renan Mota, fez um péssimo corta-luz. O Cléo Silva pegou, dominou, soltou no campo de ataque, vem pra bola, tentou a arrancada na entrada na área, o árbitro não marcou a falta não, queria uma falta o Novo Horizontino, Lupi. Campo de ataque, mas o Novo Horizontino reclama bastante, todo no campo de ataque, a Ponte vem pra... agora mandou parar porque o jogador do Novo Horizontino ficou caído e o da Ponte Preta também. Eu reparei que eles demoraram para retornar para o campo de defesa, os atletas do Novo Horizontino, é porque os dois jogadores ficaram caídos no gramado. Jogo parado. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 37 minutos passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista, troféu do interior. Estádio Jorge Mael de Biasi em Novo Horizonte. Novo Horizontino 2, Ponte Preta 0, Edu. E atenção, torcedor, hein? Agora no segundo tempo, atenção, torcedor. Atenção, o Ramos está enchendo aqui o WhatsApp aqui de palavra. O Ramos, ele entra aos 30 do segundo tempo. Mas ele mete a boca na macaquinha. Segura, Ramos. Olha, é o seguinte, pela Sul-Americana, o jogo do Corinthians é 21h30. Corinthians e Huancayo do Peru. E continua na Arena Castelão, em Fortaleza, segundo tempo, em Sul-Americana. Ceará 1, Bolívar 0. Domina o time da Ponte, vem para dentro do círculo central. Dauan enfiou o pé direito, abriu na ponta para Moisés pela lateral da grande área. Na frente para Camilo, passe completamente equivocado. A bola foi embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Novo Horizontino bater. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. 38, etapa final, placar de 2-0. Time da Macaca vai perdendo, o Novo Horizontino vai ficando com a taça. A Ponte venceu 4 vezes o troféu do interior. E o Novo Horizontino nenhuma vez. Lançamento na linha de fundo, Novo Horizontino. A bola vai embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta, campo de defesa para Macaca. Vai sair jogando lá atrás Igor Vinhas. Ele rola curtinho para Dauan. Dauan vem dominando na entrada da grande área. Trabalha para puxar o contragolpe do time campineiro. Bate de perna direita, a Ponte jogando todo de branco neste jogo, nesta decisão. Levanta de perna direita, bola no campo de ataque. Domina bem João Veras no peito, na grama. Recuou, chamou. Renan Mota, pé canhoto, cruzou para Camilo. Desviou de cabeça, vai no fundo. Moisés dominou, rolou na área. Renan Mota chegou lascando, a bola voltou. Chegou Camilo, dominou, bateu Bruno Michel, vai para a linha de fundo. Recolheu, girou em cima da marcação. Rola na lateral pela direita, vem para a bola Felipe Albuquerque. Meteu o pé direito, cruzou na área. Subiu Felipe Rodrigues de cabeça para afastar, tira Cléo Silva. A bola sobrou com Jean Carlos. Ele domina e recua, vem chamando o Juan Renato para Jean Carlos, vem beiradeando o campo de ataque pela esquerda, meteu na lateral no campo de ataque, vem Moisés, passe errado do Moisés. Isso é hora de errar o passe. 40 da etapa final, deve ter 5 aí no additional time. Se a Ponte faz um gol, volta pro jogo, vai mudar o Novo Horizontino. Léo Baiano com 8 tá indo embora, Léo Baiano 8 tá fora, 15, Adilson Goiano tá no jogo. Adilson Goiano com a 15, é a terceira modificação do técnico Léo Condé. E o 11,
O Danielzinho também está indo embora para a entrada do 17. O 17 é o Douglas Baggio. Douglas Baggio com a 17 está no jogo. Douglas Baggio, camisa número 17, está entrando no lugar do Danielzinho. E entrando o Adilson Goiano, camisa número 15, no lugar do Léo Baiano. As duas alterações do Léo Condé. Provavelmente este é o último jogo do Léo Condé no comando. O time do Novo Horizontino vai disputar a Série C. A Série C que... E vem o Novo Horizontino, bola cruzada na área, Guilherme Queiroz. Lançou, a bola veio do outro lado, mas acabou sobrando com Douglas Baggio. Ele domina soltando para Murilo Rangel, mas erra o passe, toca, a bola escapa, vai para fora pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca. Novo Horizontino, como eu estava dizendo, vai disputar a Série C. O estado de São Paulo vem forte na Série C. Novo Horizontino, Mirassol, Botafogo de Ribeirão Preto, Ituano e também o Oeste, que pertence a Barueri. E o Novo Horizontino provavelmente, né, vai perder o treinador. Não quis falar antes do início da partida, foi até entrevistado pela televisão que tem os direitos de transmissão. Mas o Felipe Condé respondeu secamente uma pergunta: estou focado no jogo. Não sei se ele vai querer falar a respeito disso na coletiva que vai dar daqui a pouco, mas provavelmente será ele o técnico do Guarani para a Série B do Campeonato Brasileiro. E vem Bruno Michel, domina para o time da Ponte pela meia direita, levantando para Renan Mota, ele mata no peito e com a perna esquerda, rolou para Jean Carlos, recolheu, soltou para Moisés, vem dominando, pé direito, cruzou na área, Edson Silva, chegou, tirou, a bola sobrou, dominou o Tauan, rolou para Renan Mota, virou pela esquerda, vem para Jean Carlos, outra vez para Renan Mota, faz a articulação da jogada, inverte metendo lá pela ponta direita para Felipe Albuquerque, ele não dominou. A bola foi para a lateral. Valdemir Gomes, 42. E aí, o pulso da Macaca ainda pulsa. 2-0 para o Novo Horizontino em Tigrão. Pulsa, mas com morte cerebral. O Novo Horizontino já levou essa. É um time muito mais bem treinado. E o resumo da partida é o seguinte. Eu vou comentar com o placar. O time que tem treinador, 2. O time que não tem treinador, 0. E para você, CH 43, deve ter uns 4, né? Talvez aí de acréscimo. Você acha que dá pelo menos para empatar e levar para pênaltis? Só um minutinho, CH, tá porque a Ponte vem descendo lá pela esquerda com Camilo. Ele domina rolando para Jean Carlos, meteu o pé canhoto, cruzou na área em cima da marcação. Pois não, CH? Não, olha o time do Novo Horizontino no contra-golpe. Cléo Silva dominou na entrada da área. Rolou, dominou. Vem pra bola Douglas Baggio. Virou pé direito, bateu. Prendeu lá atrás, tira. A bola voltou. Vem pra bola Murilo. Rangel bateu. Vai embora. Pra fora pela linha de fundo. Murilo Rangel. Ele dominou na entrada da área e bateu. Ele é muito bom tecnicamente. Bateu tirando no goleiro. A bola pegou. Subiu um pouco e subiu, passou por cima do travessão. Em tiro de meta para Macaca bater. Rangel buscava o ângulo direito do Igor Vinhas, acertou um chute forte, só que na curva ela subiu um pouquinho e foi por cima da meta do goleiro da Macaca. 2-0 Novo Horizontino. Pois não, CH, pode falar. Não, já faz tempo que não dá, já foi. O título é do time da casa. Placar de 2-0, o time da Ponte vai perdendo a decisão em Novo Horizonte, no estádio Jorge Ismael de Biasi. Esse nome do estádio é nome de um fazendeiro. O cara tinha umas 80 fazendas. Aliás, lembro de uma entrevista quando ele deu e disse, e vem no contragolpe, domina no campo de ataque, lançamento Douglas Baggio, Cléo Silva cruzou na área, Jean Carlos chega, tira, chegou rasgando o lateral esquerdo da Macaca, mas estava dentro da grande área. Meteu para fora pela linha de fundo, em escanteio para o Novo Horizontino bater. O quarto árbitro levanta a placa, mais 5, vamos a 50 e o Novo Horizontino tem escanteio pelo lado direito. Escanteio para o time
time do Tigre, vem pra bola, cobra curtinho, Cléo Silva rolando, Novo Horizontino não tem pressa, vem Murilo Rangel pra Cléo Silva, voltou pra entrada da grande área, trabalha tentando a passagem no campo de ataque, o time do Novo Horizontino vencendo 2-0, vem Paulinho, pé canhoto, queimou pro gol, tocou no miolo da zaga em Luizão, a bola sobrou lá atrás, vem saindo o time Ponte Pretano no campo de defesa, Renan Mota de cabeça, solta o jogo pela meia direita, no campo defensivo, o time da Ponte é lenta na saída de bola, lançamento para Bruno Michel, ele domina, vem para o campo de ataque pela meia direita, passou Felipe Albuquerque pedindo, Bruno Michel veio por dentro e escolheu o caminho errado, escolheu o trânsito, o congestionamento, tira o Novo Horizontino, vem com Cléo Silva, ele domina pela esquerda, se manda em cima da marcação, passou por ela, vem por dentro, virou o jogo para Douglas Baggio, entrada na área, recolheu, dominou, limpou, puxou para a perna direita, cruzou, bateu pro gol, Igor Vinhas, por baixo, saiu, pegou firme, não soltou o Antônio Lupin. Jean Carlos até tentou fazer o bloqueio, mas não conseguiu, finalização cruzada do jogador do Novo Horizontino, defesa do Vinhas. E o Jorge Ismael de Biasi. O time do Novo Horizontino foi para a primeira divisão, tinha um negócio de estádio, não tinha o estádio antigo do Novo Horizontino, que era no meio da cidade, né? Não tinha arquibancada suficiente, não tinha número suficiente nas arquibancadas. E foram entrevistar o Jorge Ismael de Biasi, ele falou, olha, não tem nenhum problema, se for o caso eu vendo 3 fazendas e construo um estádio. E vem, domina Felipe Albuquerque, vai no fundo, cruzou na área, cruzamento fraquinho. Sai o Giovani, pega lá atrás. Bom, para quem tinha 80, vender 3 também, né? Faria a menor diferença. E foi ele que construiu esse estádio. Não sei se ele vendeu 3 fazendas, mas ele construiu esse estádio, onde hoje está acontecendo a decisão do troféu do interior. Já falecido, evidentemente, há muito tempo, né? Mas deixou como herança a construção do estádio e, claro, evidentemente, o nome do estádio. O time do Novo Horizontino vai mudar mais 2, vai, portanto, paralisando a partida, né? Tá na regra, ou seja, esgotando as 3 vezes que pode paralisar o jogo Léo Condé para fazer as substituições, agora mais 2. Tá indo embora o camisa de número 10, Murilo Rangel foi embora e entrou o 21, Rony. E também foi embora o Cléo Silva e entrou o 22, Ricardo Luz. Arremesso lateral pela direita, vem pra bola para fazer a cobrança, toma a posição o time do Novo Horizontino, lançamento no fundo do campo, lá atrás chegou tirando e afastando o time da Macaca, repetindo então, saiu Cléo Silva. 22, Ricardo Luz está no jogo. 22, Ricardo Luz. Ricardo Luz, camisa número 22. E o Murilo Rangel com a 10 foi embora. 21, Rony. Rony com a 21 está no jogo. Rony, camisa número 21, está no jogo. Portanto, as alterações, as últimas 2 alterações no time do Novo Horizontino, que já vai pensando na comemoração, vai ganhando, portanto, o troféu do interior. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas, WhatsApp 999 47 1980, Cirúrgica Popular. Vai terminar. Adilson Goiano tomou cartão amarelo em Antônio Lupi. Cartão amarelo para o camisa 15, Adilson Goiano, que entrou faz pouco tempo, mas já vai embora com cartão amarelo. Mais 5 minutos, vamos, portanto, até 50, estamos com 49-30. 30 minutos para esgotar o tempo, vem Moisés, domina no campo de ataque, recolhe, faz o passe, vem por dentro pela meia esquerda para Renan Mota. Ele rola soltando na lateral pela esquerda para Jean Carlos, para Moisés, encarou a marcação, Felipe Rodrigues, chegou, tirou, apita o árbitro. Termina o troféu do interior. O Novo Horizontino é campeão. Meteu 4 no time do Ituano. Foi para a final e hoje 2-0 em cima da Ponte Preta. Vai levantar a taça
Novo Horizontino campeão do Troféu do Interior. A Ponte registra mais um vice na sua trajetória ao longo do futebol do Brasil. Desde 1900, mais um vice na caudalosa história da Macaca. E na sequência vem aí jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Para Supermercado Taquaral, aqui você é especial, tem de tudo para você. Pelo melhor preço é muito mais economia em cada compra. Acesse Supermercado Taquaral.com.br e Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Alô, alô, diz aí, Edu. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes, lá, 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 lá. Futebol, Edu Pinheiro. Olha, pessoal da federação posicionando aí, né, Lúpia? Vai haver a premiação do Novo Horizontino, Novo Horizontino 2.0, Novo Horizontino 2.0. Novo Horizontino, quanto é que ganha, Lupe? 252 mil reais, 252 mil reais. E a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Pelo vice, a Ponte leva para casa 70 mil reais, Edu. 70 mil ganha Macaquinha, Copa do Brasil, Novo Horizontino garantido ano que vem. A Ponte no ranking desse ano é a 24ª. Atualmente a Ponte é a 24ª. Algum registro aí, Lupe? O camisa de número 3, o Edson Silva, que marcou o segundo gol, fala sobre o título do Novo Horizontino, que foi a melhor equipe do interior na primeira fase, mas não conseguiu a classificação por conta desse regulamento maluco da Federação Paulista. A gente, alguns anos atrás, o clube estava lutando para subir de uma divisão. Graças a Deus, o ano passado a gente conseguiu, né? Então eu fico muito feliz. E fico feliz mais pelo grupo, né? O clube vem mantendo uma base há muito tempo, inclusive eu e muitos jogadores. Então a gente fica muito feliz de colher frutos, inclusive com um título desse, né? Dando uma alegria pro clube, para nós mesmos que merecemos. Esse é o Edson Silva. O Edson Silva falando então sobre a história, né, do Novo Horizontino. Ele, Cléo Silva, o próprio Guilherme Queiroz, que entrou no segundo tempo, o Danielzinho, o Gênison, o Léo Baiano, jogadores, o próprio Bruno Aguiar, né, que foi emprestado, o Paulinho, são jogadores que praticamente defenderam o Novo Horizontino nos últimos campeonatos estaduais e depois deixam o clube para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso, essa estrutura que falou aí, o camisa de número 3, o Edson Silva, que marcou o segundo gol da equipe de Novo Horizonte. Edu? E o técnico Léo Condé pode estar vindo para o Guarani, né? Vamos ficar aí... Deve estar já acertado, não falou nada, tinha esse jogo ainda final. Léo Condé pode estar chegando no brinco. Bom, o negócio é o seguinte, vamos dar uma comentada aqui. A Ponte, só para uma coisa que eu esqueci, Novo Horizontino vai para a Copa do Brasil ano que vem. A Ponte é 24ª atualmente no ranking, mas tem que terminar todo 2021, saber o que a Ponte vai fazer na Série B. No final do ano vai surgir um novo ranking, né? E aí só o ano que vem, quando terminar o Paulistão, para saber a situação da Ponte em termos de Copa do Brasil. Se ela entra pelo Paulistão, se fizer uma excelente campanha no Paulistão 2022, ou pelo ranking de novo, a Ponte entrando na Copa do Brasil ano que vem. Vamos dar uma comentada aqui, pois não, CH, Novo Horizontino 2, perdão, vamos lá com o Tigrão. Novo Horizontino 2.0, oi Tigrão, queremos ouvi-lo. Ô Edu, um time muito bem treinado, outro é um catado. O bem treinado é o Novo Horizontino. O time da Ponte é lamentável, né? A gente veio aí alimentando esperança, tentando entusiasmar o torcedor, mas a Ponte contra o Botafogo de Ribeirão, sub-12, não marcou nenhum gol. Marcou aquele gol acidental contra o Bragantino, do Paulo Sérgio, que, segundo o Batista, o gol mais feio da história da Ponte. A bola ficou ali, em cima da linha, o goleiro cai para dentro, volta, e hoje não marcou nenhum gol. Esse é o time da Ponte. Uma ligação direta para o Moisés ou para o Apodi, algumas coisas evidentes, desde quando o Apodi chegou para jogar na Ponte, que todo mundo viu, que ele não joga na segunda linha. Pior que o Fábio Moreno estava trabalhando lá com todos os treinadores. Então isso é inadmissível, né? É inadmissível. Eu não quero aqui me exceder, até porque não é o caso, não há necessidade. Mas todo mundo sabe que o Apodi não joga na segunda linha.
e que a alteração óbvia era o Bruno Michel. Aliás, nem alteração, era para ter começado com o Bruno Michel no lugar do Renatinho. Aí ele tira o Renatinho, meu Deus do céu, ele tira o Renatinho e inventa o Jean Carlos, que já deveria ter começado a partida como lateral esquerdo. Mas ele bota no lugar do Renatinho. E aí puxa o Apodi para a segunda linha. Todos nós sabemos que ele não rende, tanto é que ele foi sacado. E desloca o que estava na lateral esquerda, que era o Felipe Albuquerque, para a direita, e bota numa baita de uma gelada o Jean Carlos do lado esquerdo. Então é uma miopia, assim, parece que faz de propósito. Eu sei que não é de propósito. Mas o time da Ponte virou uma salada e depois, não contente, ele tira o Locatelli e vem com o Renan Mota. E eu queria entender aonde é que jogou o Renan Mota. Ele entrou em campo, mas ele não jogou. Ele não foi segundo volante, ele não foi meia, ele não foi atacante de beirada, ele não foi absolutamente nada. E o que credencia o Renan Mota a entrar numa partida tão difícil por aquilo que ele jogou até agora na competição? E ele não veio com o Bruno Michel. Primeiro entrou o Renan Mota, né? Entrou no segundo tempo a 20 minutos. O Bruno Michel só veio a 29. Também não entrou bem. Já a vaca já estava no braço. Uma das vacas aí do Bruno, do Ismael de Biase, do Jorge Ismael de Biase, uma delas já estava com o chifre só para fora. Estava enterrada no brejo. Aí veio com o Bruno Michel. Então é inacreditável um profissional de futebol, boa pessoa, dedicado, estudioso, ter essa dificuldade para enxergar o óbvio. O time teria que ter começado com o Bruno Michel no lugar do Renatinho. Mas esse amigo de vocês aqui está falando isso aí a semana inteira. Não é agora, depois que a vaca afundou no brejo e a porca torceu o rabo. Não. Ele teria, eu venho falando a semana inteira, ele teria que ter começado com o Bruno Michel no lugar do Renatinho, já, né, que o jogador que ele trouxe para a posição está contundido, e ele teria que ter começado com o João Veras no lugar do Paulo Sérgio. Mas ele, de forma conservadora, irritante, não, vou manter a base, eu me classifiquei, mas classificou como, pô? Como que ele classificou? Jogando futebol? Ele se classificou convencendo? Ou foi aquela largura de uma lotérica cobrança de pênaltis, como foi lotérica também aquela onde a Ponte foi eliminada da Copa do Brasil, com ele no comando. Com ele no comando. Contra o segunda divisão do fortíssimo Campeonato Catarinense. Então, como que ele não mexe no time, sentindo que João Veras entrou bem lá em Bragança, sentindo que o Bruno Michel